Então, se eu pudesse dar um conselho para pais de crianças, pais de primeira viagem, não só de crianças, mas assim, principalmente crianças na primeira infância. Coloquem seus filhos para estudar música, com um professor organizado. Pronto. É isso, primeiro você ouve, aí você começa a entender o que você está ouvindo, você imita, aí você vai lembrando de você até como violinista, né? Quando você começou a tocar, você não sabia se você estava tocando, você imitava o que o teu professor fazia, né? Aí você entende, até que você chega na sua fluência musical. O ensino tradicional musical, da música erudita, ele coloca a música, às vezes, um pouco de forma bagunçada perante a neurociência. Aqui eu não vou falar de nenhuma metodologia de ensino musical, se é certo ou errado, eu estou falando do ponto de vista científico. Se a gente aprende nossa linguagem numa forma sequenciada, que a gente primeiro aprende a ouvir, para, por último, ler e escrever, por que a gente vai ensinar música, que é linguagem, colocando uma partitura na frente da criança? Mestre, doutora, é isso mesmo, ela é doutora e mestre em ciências pela USP, pós-graduada em neurociências. Nesse bate-papo super agradável, nós falamos muito sobre a ação da música no cérebro, os bens que a música traz para as pessoas que estudam música. Falamos sobre os estudos que a Paula vem fazendo da música no cérebro e também sobre os resultados que ela vem obtendo. Se você é músico ou se você é pai de algum aluno músico, você vai querer ouvir todo esse bate-papo. Então pega papel e caneta, porque esse episódio está recheado de coisas para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Violoncelista, pesquisadora e empreendedora. Finalizando seu pós-doutorado em Ciências da Reabilitação pela USP, ela já acumula os títulos de doutora e mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Neurociências. Graduada em violoncelo, foi aluna de mestres como Zygmunt Kubala e Dimos Gudarolis. Atua como camerista desde 2009 e atualmente é pesquisadora do Centro de Pesquisas Audiológicas do CNPq e do International Laboratory for Brain, Music and Sound Research da Universidade McGill em Montreal, no Canadá. O que o currículo dela não conta é que ela é viciada em treinar na academia e gosta de cozinhar também. Sócia proprietária da Bravo Academia de Música em Bauru, São Paulo. Paula Martins, que prazer ter você aqui. O prazer é meu, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Veio lá de Bauru, hein? Acho que é um dos convidados que veio mais longe. Terra do sanduíche. É. Ô, Paulo, antes de começar, deixa eu só fazer um jabá aqui nosso aqui, né? Que quem patrocina o nosso podcast sou eu mesmo. A minha empresa, que é o Instituto Educação do Talento, tá? Então a gente tem aulas de violino, viola, violoncelo, cursos online para professores de violino e tudo mais. Sempre tá aparecendo aí na tela um QR Code ou na descrição do vídeo sempre tem alguma coisa para o pessoal saber mais sobre o nosso trabalho, tá? E aqui na descrição do vídeo também sempre vai ter um link para o pessoal que assiste, que é músico, comprar cordas de violino, viola, violoncelo, tudo. O melhor preço que a gente tem encontrado, inclusive de cello, que sempre é muito caro. Exatamente. Né? Então, aqui embaixo tem um link e tem um cupom de desconto para vocês aí, que tem sido o melhor preço, principalmente os violoncelistas. Tem gostado muito desse preço. Muito bom saber, porque então, já a última vez que eu comprei corda, eu falei, nossa, tá o preço de uma bolsa de luxo, né, gente? Isso não que comparar a necessidade na minha vida de uma bolsa com uma corda de violoncelo. Mas é que tá absurdo. Não, tá demais, né? Algo que tem um tempo de duração. A Adriana esteve aqui, e aí na hora que ela falou assim, Ricardo, mas eu não compro aqui, porque aqui é muito caro. Eu falei, não, peraí, vou entrar aqui no site, tá tanto esse jogo. Ela falou, não acredito, puxa vida, não, já vou comprar já veio aí pra mim, Larsen com Spirocore. Lá, já vou ver pra você daqui a pouco. Então, sempre tem o link aí pro pessoal clicar e depois eu mando pra você pode compartilhar lá com o pessoal ótimo. Esse cupom de desconto aí. Saber. E ajuda a gente na meta nossa aí de chegar em 100 mil inscritos no canal Dicas para Violinistas. Estamos com 80 mil aí agora, mais ou menos, até o final de 2024. E no Spotify, se você estiver ouvindo ou assistindo, deixa 5 estrelas, não deixa 4, é 5. Ou nem deixa. Ou nem deixa. Brincadeira. Deixa a sua avaliação aí pra gente, tá bom? Paula, vamos lá. Quem que é a Paula? Como que ela começou no violoncelo? Tinha algum músico na família? Não tinha? Você é natural lá de Bauru mesmo? Sim, eu sou bauruense. E com 11 para 12 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar violoncelo. A minha família é muito musical. Eu tenho 2 primas flautistas profissionais. Uma delas é até a primeira flauta da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da USESP, que é a Cláudia. E a gente sempre teve essa família muito musical.
né? Que sempre meus pais incentivaram, minha irmã, a estar envolvida com música. Eu sou nascida e criada em igreja evangélica, que a gente já tem uma tradição maior também com o aprendizado Sim. musical. Então, sempre cantei em coral e tudo mais. E aí chegou uma época que a igreja resolveu fazer uma orquestra. E a minha irmã decidiu tocar violoncelo, porque eu tinha 11 para 12 anos, né? Então, teoricamente, eu sou uma criança. Eu era uma criança, não teoricamente, eu realmente era. E ela fazia as aulas de violoncelo com um violoncelista em Bauru, o Marcelo, e ele ia em casa dar aula para ela, e eu via e eu comecei a gostar. Ela tocava nos cultos, tudo, e eu achei o som muito bonito. Mas como eu estava muito ali inserida no contexto da igreja, eu tinha acesso a outros instrumentos também. Então, eu lembro que eu gostava bastante do piano, eu gostava de flauta, um pouco por influência das minhas primas, mas eu me identifiquei muito com o som do cello, por razões óbvias, né? O instrumento mais lindo que tem. Agora começa a guerra, né? Não, A gente não não vai acaba. entrar nessa, não acaba nunca. E aí eu lembro que eu falei pro meu pai, eu gostaria de aprender a tocar. Aí ele falou, tudo bem, né? E sua irmã já tinha quantos anos? Eu tenho 14 anos de diferença com a minha irmã. Então, se na época eu tinha Ela já era adulta. 11, sim, ela já estava ali com uns 25 anos, 26, por aí. Mas ela começou a aprender pro contexto da igreja. Minha irmã já era formada em fonoaudiologia pela Universidade de São Paulo. Então, ela hoje é doutora em voz profissional. E na época ela começou a tocar para o contexto da igreja mesmo. Então, eu gostava do som que eu ouvia. Eu me identifiquei com aquele instrumento e pedi pro meu pai. E meu pai tinha comprado um cello chinesão lá pra Perla, porque a igreja tinha acho que alguma coisa assim. Aí é aquela coisa, né, que não dá pra todo mundo tocar e tudo mais. E como meu pai sempre trabalhou viajando muito, ele era vendedor, então ele tinha esse olhar. E muito musical, né, sempre foi autodidata, tocou violão desde pequeno. Então ele sabe o que seria um instrumento bom, né, uma madeira boa. Foi ficando amigo dos luthiers da região e tudo mais. Aí meu pai começou a praticamente colecionar instrumentos. Então, ele tinha uns violinos bem diferenciados, cellos também. Legal. Foi tudo acontecendo ali no processo que eu comecei a aprender o violoncelo, né? Então, eu tive esse ambiente que eu sei que não é a realidade de boa parte dos meus colegas, que tiveram que, né, convencer a família que queria ser músico, ou tiveram uma dificuldade para ter um instrumento. Eu realmente falo que eu fui privilegiada nesse aspecto. Meu pai investiu em mim, me trouxe para Tatuí para estudar, trouxe para São Paulo, tinha instrumentos, sempre tive instrumentos bons, boas cordas, mas é aquilo, né? Também comia aí um pouco de capim, como todos nós, no que acontece Você estudou em Tatuí? Quando eu comecei a estudar, então foi muito rápido. Eu comecei a aprender com o violoncelista lá de Bauru, que é o Marcelo. Ele me introduziu ao instrumento. Meses depois, eu lembro, acho que isso foi, do que eu me recordo, talvez no segundo semestre, no ano. E aí, então seria interessante a Paula prestar Tatuí, porque tinha 12 anos de idade, aquela coisa que você vê que tem facilidade, né, e tudo mais. Entrei em Tatuí, aí eu lembro que toda sexta-feira, até os meus 15 anos de idade, eu vinha pra Tatuí. Às vezes outros dias, né, porque tinha outras disciplinas. Que ano que você estudou lá? Nossa, Tatuí, peraí, que agora você me pegou. 2000 e... Isso tem 2003 até 2007. 2001, mais ou menos. Alguma coisa assim. Eu tô tocou tendo nas orquestras lá? Não cheguei a tocar. Porque você só ia de sexta. Mas eu cheguei a fazer algumas participações pequenas, mas assim, não como o currículo exige hoje. Tinha ali até uma grade curricular um pouco diferenciada, mas eu consegui eliminar algumas disciplinas fazendo aula em Bauru. Então, questões de teoria e percepção musical, tudo mais, pegava os professores que davam aula na USC, tinha aula particular e tudo mais, porque ia ficar mais barato do que eu entrar, às vezes, no ônibus, ou meu pai trazer, né? Porque eu dependia dos meus pais. E aí eu me recordo que toda sexta-feira, quando todo mundo na escola que eu estudava se reunia, era o dia que em Bauru o pessoal se reunia num McDonald's, né? Na época era assim, abriu um McDonald's na cidade, era o evento. E eu vinha pra Tatuí e tudo mais, mas era algo que eu gostava, nunca fiz isso forçada, né? Era um incentivo ali dos meus pais. E aí, desde cedo, a gente que tá envolvido com música de uma maneira mais formal, a gente cria um hábito do estudo, né? Não existe outro caminho. Legal. E aí, quando eu tava com 15 anos, 14 para 15 anos, a minha professora de Tatuí, que é a Ellen Ramos, que ainda está em Tatuí, Sim, né? Esposa do Túlio, foi estudar fora do Brasil. E eu teria que pegar outro professor ali. Foi no momento que eu comecei a fazer aula com o Zygmunt Kubala, que era professor da Unesp. E eu já tinha ali uma intenção em seguir em música, mas total imatura, né? Então, não sabia muito o que ia acontecer. E aí, ao invés de vir para Tatuí, tanto que eu não cheguei a me formar em Tatuí, eu comecei a ir para São Paulo. Mais longe ainda. Mais longe ainda, bota mais 1 hora aí de viagem, né? Porque até Tatuí dava 2 horas, Bauru, Tatuí, depois até São Paulo, 3 horas.
E eu ia de sábado e domingo. Então, hoje eu penso assim, eu falo, nossa, que insanidade. Só sendo jovem mesmo para fazer essas coisas. Porque eu lembro que eu saía cedo no sábado. Assim, é óbvio que existiam exceções, mas a regra era, eu saía cedo e fazia aula com ele, por exemplo, das 11 da manhã a meio-dia e meia. Voltava no dia seguinte, tipo 9 da manhã. Das 9 às 10 e meia, 11 horas. Ah, você fazia 2 aulas. Fazia 2 aulas com intervalo ali, o que hoje eu acho que é pouco tempo. Acho não, tenho certeza. Mas era o que tinha, né? Então, eu fiquei nessa rotina até os meus 18 anos, onde eu decidi que eu ia fazer o vestibular. Eu já tinha conversado com ele. E nessa época, era assim, uma vaga. Não sei se você lembra disso, que era uma vaga de cello, uma vaga de violino nas instituições, né? Mudou isso daí. E eu lembro de ele falar, olha, esse ano tem já uma candidata, que é uma colega minha, tudo mais, o ano que vem a vaga é tua. Então, mais ou menos que era assim, né? Só que meu pai, ainda bem que eu tinha meu pai e minha mãe ali sempre olhando por perto, que meu pai falou assim, olha, você tem uma faculdade particular em Bauru, você pode iniciar, eles têm bacharelado, eles têm... De música lá? É que agora fechou, né, na USC, na Universidade do Sagrado Coração. Eles foram cortando cursos, tanto que agora virou centro universitário, né, porque foi reduzindo, mas tinha uma tradição muito forte de piano e tudo mais, então tinha a parte de licenciatura, tinha o bacharelado. E aí... conversaram com o Kubala, ele me assumiu no bacharelado, eu poderia depois fazer uma transferência, só que o custo de vida que eu teria para morar em São Paulo não valeria a pena, e é o que eu falei. Por isso que eu falo que eu fui privilegiada mesmo, porque eu tive minha família olhando para isso, apesar de certos momentos eu querer estar naquele contexto, passar pelo que os colegas passavam, né? E acabei iniciando o bacharelado ali com ele, não me mudei para a Unesp, finalizei ali na universidade mesmo, só que o Kubala faleceu no meio do caminho. Então, eu fiquei com ele, acho que até 2008, alguma coisa assim. O ano que ele faleceu, 2007. 2007. Acho que foi 2007, E aí, o que acontece? Fiquei com ele. Eu lembro da última aula que eu tive com ele, que isso é muito louco, né? Eu desenvolvi uma proximidade com ele muito legal, porque eu era a aluna mais nova dele. E ele pedia para eu relatar o jeito que eu estava estudando. Ele já tentava trazer... um conhecimento diferenciado para mim em relação a como que eu ia ter a linguagem musical. Só que eu era muito imatura para isso, né? Você olhar ali, 16 anos de idade, ele falava certas coisas que eram muito abstratas. E aí, a última aula que ele me deu, ele só conversou comigo. Ele falava bastante, né? Quem é do meio sabe que o Kubala, né? Gostava de conversar. Mas ele falou assim, você está fazendo esse repertório aqui, XYZ, e eu acho que você deveria seguir para cá. Você tem muita facilidade com isso. É importante a gente respeitar o que vem naturalmente. A música não vem sem esforço, isso é um fato. Aliás, conhecimento, né? Aquisição de conhecimento em geral. Mas eu tô apontando para você, né, como seu mestre, que você tem facilidade com isso. Então, não perca isso. E aí, 2 dias depois, ele faleceu. Isso foi numa sexta, acho que ele faleceu no domingo, tocando, alguma coisa assim. Ele falava que ele queria morrer tocando. E foi o que aconteceu. Ele estava tocando com uma pianista. Não era uma época de festival, assim? Eu acho que eu tava num festival. Em Ouro Branco, alguma coisa assim. E ele tava num festival também, E aí, ele faleceu. E depois eu fiquei um tempo com o Fábio Presgrave, que acabou até assumindo o cargo dele na Unesp. E fui para o Dimos, né, que era professor da Unicamp. Eu falo que eu saí de um polonês doido para um grego mais doido ainda, mas os dois foram maravilhosos. E o Dimos, ele já me pegou numa fase mais madura. Então... Você já estava tocando o quê nessa época? Eu atribuo a ele... eu estava estudando Haydn em Ré. Ali no meu final da graduação de Dvorak. Eu tinha escolhido entre Schumann e Dvorak, né, fui para... Primeiro Schumann, aí depois Dvorak. O Dimos, por ser especialista em música antiga, né, sempre ali retrabalhando comigo algumas suítes que eu já tinha estudado, do Bach, sonatas do Boccherini, sempre um repertório assim, contemporâneo. Então, eu tive a bênção de estar cercada por bons músicos, bons professores, mas eu falo que a Paula, como musicista, né, esses caras, eles souberam me transmitir a técnica muito bem. E talvez eu não tivesse maturidade, às vezes, para estar com professores tão... Não é a questão de alto nível, mas esses caras, às vezes, eles não vão estar tão ligados a aspectos mais de base como outros professores. E como, de fato, quando eu era criança, eu tinha uma facilidade, eu tive um baita incentivo dos educadores que estavam ao meu redor, um pai incentivando, tudo aquela coisa que até empolga a família. Hoje, eu olho e falo assim, eu tenho alguns gaps no meu aprendizado musical. Né? Então, a minha formação, assim, como musicista,
a Paula de conseguir ter essa maturidade, né? Onde que eu consegui ali ter uma desenvoltura maior foi quando eu comecei a entender mesmo a música como uma linguagem, entender que quando eu sentava ali para tocar violoncelo, eu queria comunicar alguma coisa. Porque antes eu não pensava nisso, né? Era a partitura na minha frente, eu tenho que tocar isso. O que isso quer dizer? Toca a nota. Se você chegar no final, tá ótimo, né? Toca a nota, puxa arco, empurra arco, liga arco, pula o arco. Acertar as notas. Não lembra de respirar. O que você quer dizer com isso? Não sei. Por que o compositor escreveu isso? Também não sei. É claro que eu já vinha fazendo esse trabalho diferenciado com o Kubala, principalmente com o Dimos, mas de eu entender assim, não, eu quero sentar e eu quero que as pessoas entendam o que eu tenho para comunicar musicalmente. Foi quando eu comecei a trabalhar por força, assim, que realmente do acaso, vamos dizer, como camerista, que foi uma série que o Sesc estava fazendo da música erudita no contexto da criança. Então, eu tinha acabado de me formar na graduação, e aí apareceu a oportunidade de eu fazer um repertório solo com cello e piano. E aí é muito diferente, assim, do que você acha que a coisa vai acontecer um pouco com mais calma, né? Então você fala, olha, porque iniciou essa série em Bauru. Foi uma programadora do Sesc Bauru que começou com isso. E na região tinha acabado de voltar uma grande pianista, que era professora da UFO, tinha dado aula também no Rio Grande do Sul. Ganhou já concursos como Eleazar de Carvalho, uma musicista muito fora da curva. Uhum. E foi ali que ela pegou a técnica e falou assim, nada disso serve se você não souber o que você quer comunicar, né? Que é a hora que vai sentar para tocar no palco, que aí você trava, você, né, começa com várias questões que envolvem até a nossa parte emocional. E foi ela que eu falo que virou a chave para Paula musicista de fato, né? Que é aí que eu realmente criei um gosto diferente por música de câmara. Nessa altura você já tinha se formado? Já tinha formado na graduação, mas eu vou te exemplificar, né? Porque algumas pessoas às vezes falam para mim, nossa, mas o que tinha de diferente disso para a sua graduação, né? Você fazia música de câmara, eu lembro de eu fazer na minha música de câmara o Le Grand Tango do Piazzolla, com o pianista também, né? Ficou ali um repertório que ele tinha que fazer, eu tinha que fazer também, então puxado para os dois instrumentos, sonata de Beethoven, tudo isso. Mas quando eu cheguei nesse momento, ela era uma pessoa que tinha um olhar muito diferente para comunicação musical, né? Então, assim, não é só você sentar, ler o que está escrito e reproduzir sem saber o que você está querendo transmitir, né? E foram anos muito importantes na minha vida. Eu toquei muito tempo com o Marcos, que é o fundador da Bravo, comigo. E o Marcos já estava, né, prego que se destaca, assim, fora da curva total, tanto que saiu do país para estudar e tudo mais, mas ele também fala que houve um momento diferenciado ali nessa parte que a gente tocava muito pelo Sesc, porque era assim, como eram temporadas, eles contratavam a gente para tocar a semana. Então, às vezes eu tocava 2 vezes no dia, tiveram domingos que a gente tocou 3 vezes, Nossa. Então eu tinha uma média de 7 recitais por semana, porque era assim, aberto para escolas. Então, era uma parceria do Sesc com as prefeituras, e aí tinha umas sessões para as crianças. Então, vinha de manhã, uma baita turma, à tarde, outra baita turma. Se eu não uso um momento desse, que eu vou ter que estar com o repertório ali, e falo assim, é agora ou nunca, né? Esse excesso, assim, de palco que você tem, você tem que usar isso como um processo de aprendizagem, porque o palco, ele dá uma intimidada, né, na gente. Sim. Então, ali era o momento de resolver certas coisas. Exato, não é estudar no palco. Mas é falar assim, né, você se preparou para isso, respira e vai. E foi realmente uma virada de chave. Tanto que eu lembro que eu fiz o Festival de Campos do Jordão em 2012, e foi ali que realmente eu tive certeza que eu não queria tocar em orquestra. Por quê? Eu realmente gosto muito do repertório, mas os festivais de campus, né, nos últimos anos, principalmente, foi mudando um pouco o formato. É engraçado que eu falo os últimos anos, 2012, como se fosse ontem. Né? Não, nem envelheci, vocês percebem, né? Tipo, continua a mesma coisa. Mas a rotina de estudos em relação ao repertório da orquestra, que era um repertório extremamente pesado, que eles propunham, para um festival, maravilhoso, mas é um momento que você olha, a gente tem que usar, né, essas situações para entender o que a gente quer da vida, né? Então, eu tenho uma dica para estudantes, você está num festival, você está numa situação, você não está feliz ali com o que está acontecendo, é claro que nem sempre vai tudo vão ser flores, vai ser do jeito que a gente gosta, mas você precisa entender o que você vai, né, tô estudando música, o que eu vou fazer com isso na minha vida, né? Então, não gosto de tocar em orquestra, você vai prestar uma orquestra? É claro que às vezes você não tem opções, né? Você precisa trabalhar e tudo mais, mas é importante entender o que quer. E ali eu percebi que tá legal para 40 dias de festival, era alguma coisa assim, mas eu fui muito bem em música de câmara, porque eu já tinha essa vivência, né? Veio desse momento ali que isso que aconteceu em 2009, de eu começar a tocar muito, né, pelos Sescs, com um repertório formal.
E também com a redução, que eram feita uma transcrição de obras sinfônicas para trios, quartetos, quintetos. Eu percebi que ali estava a minha alma, né? Então, eu realmente amo música de câmara e ali em Campos a direção percebeu isso também, porque foi um ano que vieram conservatórios de fora do Brasil, tinha essa parceria, né? Com as grandes escolas de música do mundo. E os gringos, eles imaginam que a gente vai tocar esse repertório de música de câmara, de orquestra, que loucura, nananã. Então, eles meio que fugiram da raia em certas coisas e sobrou para os brazucas, né? Os caras que vêm lá dos conservatórios os mais altos da Europa fugindo e a gente aqui. E eu acabei tendo um destaque legal nisso, porque era algo que estava mais já na minha vivência, né? Então, foi ali que eu percebi que eu realmente gostava de música de câmara, gostava de orquestra, não tô falando que eu não gosto, mas foi ali que eu percebi, assim, esse negócio não é muito pra mim. Assim, lógico, Paula, se você não tivesse outra escolha... Por que exatamente, assim, alguns pontos, assim, que você consegue pensar, assim? Ah, Porque, Ricardo, por exemplo, ali, ó, existe uma questão da rotina, né, do que acontece. É o que eu falei, evidentemente, se a necessidade... Paula, você não tem outra escolha, você precisa trabalhar. Sua vida é música, você escolheu música. Vou fazer um concurso de orquestra, tá tudo certo. Não tô falando que é morte pra mim. Sim. Mas foi só aquela questão assim, eu tinha escolha. Porque eu tive momentos de crise durante a minha formação musical, justamente por estar no interior. Eu tinha facilidade, como eu falei, né, de ter professores ali altamente qualificados, ter uma família me apoiando. E às vezes eu queria passar a dificuldade que eu via meus amigos passarem. Não é que eu queria passar a dificuldade, mas assim, estavam morando na capital, aí tinha que ir de metrô para os ensaios. Não que eu nunca tenha feito isso, não é isso. Mas você começa a confundir um pouco o que você quer com o que é proposto, né? Qual que é o caminho comum a se seguir. E ali eu percebi que musicalmente eu era mais feliz no palco como camerista do que como uma violoncelista de orquestra. Existem outros fatores que o contexto, né? Não dá pra gente falar que o contexto da música, não só da música, mas o contexto musical, ele é um pouco ingrato. Né? Então, quanto mais gente, pior também. Às vezes você vai fazer música de câmara com pessoas que você não tem tanto vínculo, mas é importante, né, ali a questão com as pessoas. Eu sempre me dei bem no meio, não é uma questão assim, existe uma questão particular. Mas é aquela questão de falar assim, olha só, você tem a bênção de poder escolher. Você vai ser uma musicista que vai se dedicar a estudar, fora o repertório do violoncelo, o repertório de orquestra, ou você se encontra mais em outro tipo de estudo? Tanto que eu sempre tive essa facilidade, que foi uma coisa que o Kubala falou pra mim. Perceba quando você vai para festivais, você age com naturalidade em situações, tipo, quando te propõe uma música de câmara, você enfrenta palco bem. Não tô falando que eu não tava apavorada por dentro, tá? Né? Nossa, eu tô pleníssima. Não, muitas vezes, né, com um pouquinho muito de ansiedade. Mas é aquela coisa de perceber onde que tem a facilidade, né? Aí hoje acaba que... Evidentemente, eu continuo com os meus estudos de violoncelo, mas eu toco muito menos do que eu gostaria, porque quem me roubou foi a ciência. Então, não foi nem orquestra e nem música de câmara, assim, na maior parte do meu tempo. E vira e mexe, aí eu tô realmente atuando na parte como camerista. Então, nunca foi algo assim, Ricardo, que eu falei, nossa, eu vou me propor para fazer o teste da orquestra X. Uma das coisas que o Kubala falava para mim é que eu era precoce em certas coisas em relação à minha idade, do que eu via para a vida. Então, eu sempre tive um lado que queria empreender. Legal. É que eu não pensava que eu pudesse empreender com música, mas eu falava, não, mas eu gosto de música, e aí eu posso ter um negócio que me traz um sustento maior. Isso eu, adolescente, né? Não tinha maturidade de nada. E aí eu percebi assim, bom, eu posso... Já era a mentalidade da Paula, assim, em Campos, em 2012. Eu posso ter o meu tempo voltado para o estudo de violoncelo em paralelo do repertório, porque você vai fazer um teste, você vai ter que entrar com os excertos, ou eu posso estar aqui com o meu repertório de cello e o repertório de cello na parte de camerística, né? E aí eu fui focando nisso, junto com a pianista, que era a Mônica, né? A gente divulgando, o Sesc, como era um projeto que foi criado pelo Sesc, tinha muita procura, e aí eu vi que eu estava numa realidade, às vezes, que financeiramente até favorável perante alguns colegas. E estava tendo um retorno musical. Agora, porque a música de câmara também não é fácil, né? Financeiramente. Não. No Brasil é bem escasso, né? Mas a gente encontrou um nicho. Né? Em empreendedorismo, a gente tem uma coisa nas empresas que chama posicionamento de mercado. Então, você tem uma empresa, ela é para quem? Né? Tem aquela frase assim, quem conversa com todo mundo não conversa com ninguém. E aí é como se a Paula tivesse entendido o posicionamento de mercado dela. Tipo, eu tô tendo facilidade com isso aqui, é algo que me traz uma satisfação profissional.
eu me sinto evoluindo, musicalmente falando, e eu tenho a bênção de tocar com pessoas que eu amo, que não tem um ambiente tóxico, às vezes tóxico alimentar, né? Se a gente lembrar de certas coisas, mas não tem um ambiente tóxico e tudo mais. Então, por que tantas vezes que eu estive com uma situação pronta de um lado, eu quis entrar para outro lado, porque eu vi a minha amiga fazendo e tudo mais, mas no meio musical acontece muito isso, né? Sim. Então é importante a gente entender. E, basicamente, esse é o resumo da ópera. Evidentemente, nesses anos todos, atuando como camerista, não atuei só como camerista. Os ensaios, ali, eles comiam bastante parte do tempo, até porque nós, como eu falei, fora o repertório tradicional, nós tínhamos transcrições que eram feitas de obras sinfônicas, então eu não consegui necessariamente fugir das obras do repertório sinfônico, mas não eram os excertos como eles foram escritos, e nós tocávamos decor. Então, foi uma coisa que mudou muito a minha linguagem musical, porque eu entendi que, assim, o resultado musical para mim foi melhor, para os meus colegas também, e a gente se ouvia mais. E uma coisa... Eu falo que acontece tudo junto, né, Ricardo? E eu tô falando aqui de forma resumida, mas quando eu estava na graduação, eu ia estudar Sonata 5 do Beethoven. Eu pegava a partitura, que é a linha do cello, mas existe uma linha de piano de base. O que está acontecendo? O hábito, assim, até pra... Na época a gente não tinha os tablets, tudo, né? Pra partitura ficar menor, tudo tá a linha do cello. Mas o que tá acontecendo aqui embaixo no piano? Nessa hora. Mas... E aí a gente pensa assim, não, eu ouço o que o piano tá tocando. Não ouve nada, me fala o que tá acontecendo e tudo mais. Então, quando a gente começou com esse grupo que chamava Sinfônica de Bolso, né? Que aí era um cello, um piano, um violino, uma flauta, e aí vinham instrumentistas convidados, porque a gente apresentava os instrumentos, então cada temporada entrava um instrumento diferente. Os estudos eram com uma grade, como se fosse ali a grade que o maestro tem. Então, eu estava com a linha do piano, eu estava com a linha do violino, eu estava com a linha da flauta, tudo. Então, o aprendizado do repertório era bem diferente. Era algumas vezes coisas que eu já tinha tocado. Por exemplo, fui tocar o Vila, já tinha tocado a Bachiana 5, já tinha tocado o Cisne, mas eu tinha reproduzido, né? Como o Kubala costumava falar para mim, vocês fazem caricatura da música. Então, eu tinha reproduzido, eu não tinha estudado a fundo a música do jeito que eu passei a estudar. E aí aquilo deu uma virada de chave na minha cabeça, porque quando eu vi as gravações, evidentemente a gente está num aprendizado, ele é constante, cada vez vai melhorando, né? Assim espero. E se eu olhar gravações de 15 anos atrás, eu falo, meu Deus, deleta isso e tudo mais, mas tudo bem, mostra ali um desenvolvimento. E o que a gente faz com isso, né? Você está ali numa situação que você está aprendendo música de uma forma diferente. Você vê que o resultado, a entrega musical é diferente. Então, a segurança da Paula como violoncelista mudou, porque eu sabia o que estava acontecendo. E quando alguns de nós cometiam um equívoco ali na hora, não era algo que interrompia a música. Às vezes poderia acontecer uma sobreposição ali, né? A gente transforma o Beethoven em uma coisa meio contemporânea ali durante 3 compassos até se achar novamente, mas a gente conseguia se achar. E foram raras as vezes que a gente passou por isso. E sabe aquela coisa quando eu te pergunto assim, você fala inglês? Eu falo, não sei o quê. Aí você fala, não, eu falo. Você responde com segurança, porque você sabe se desenrolar, você sabe se comunicar, você sabe o que você está falando. Uhum. Foi naquela fase que eu falei assim, não, isso eu sei. Esse repertório, né, não sei de tudo, tô falando referente ali ao repertório que eu estava fazendo. E aí, Paula, você vai subir mesmo no palco do Sesc Vila Mariana, você é um piano, tipo, o Menezes tocou lá 3 semanas atrás, não tô me comparando com o Menezes, mas você fala, pô, o tiozinho lá de São Paulo que gosta de música clássica, ele vai assistir o Menezes, aí 3 semanas depois ele vai assistir a Paula, né? Poxa, não dá nem pra brincar direito, porque não... vai ser bizarro, de fato. Mas era aquela coisa assim, não, eu me preparei pra isso, né? Fazer o meu Menezes, melhor, né? Não vou me comparar jamais, mas eu me preparei para isso, então eu vou fazer o meu melhor. E está tudo bem, existe um desconforto na hora de subir ao palco, mas nunca foi algo que me prejudicou, pelo contrário. E aí eu percebi assim, fazer música de câmara não é algo fácil. A entrega musical, a exposição musical que você tem, né? Diferente numa orquestra que você se perdeu ali, seu colega vai até se achar, e ele se perde, né? Às vezes acontece alguma questão assim, se qualquer coisa que aconteça, você consegue tá um pouquinho encoberto, ou não, né? Depende da situação. Mas ali de eu olhar e falar, eu tô conseguindo ter isso, mas não era assim antes. O que mudou em mim, né? Então, eu percebi que o jeito que eu estudava mudou em mim. E aí eu falei, como que eu vou fazer um dueto com uma pessoa, um cello e um piano? É uma conversa. E aí eu só sei o que eu tô falando. Então a gente vai dar a gente tá aqui fazendo um podcast. Eu falo, você vai tentar falar, eu tô falando em cima de você. Você tá falando numa altura aqui, eu tô falando numa altura aqui.
né? Aí você passa a pensar em coisas que você não pensava antes. E aí eu falei, realmente, é o que eu gosto. Se falasse pra mim, Paulo, olha, tô te dando uma vaga dentro de uma orquestra hoje, não sei o quê. Agradeço, eu tenho colegas que estão muito mais habilitados do que eu para essa vaga, né? Como aconteceu recentemente, não com orquestra, com uma situação num grupo em São Paulo. Eu falei, não faz o menor sentido oferecerem essa vaga para mim, tendo os caras que estão aí hoje, entendeu? Mas vem, né, ainda dessa fase. Então, foi ali que eu me encontrei como violoncelista. Legal. Como musicista, né? Não só... E você tem atuado ultimamente ou não tem dado tempo? Não. A minha última atuação, assim, grande com música, eu tô falando de coisa, né, com mais evidência. Evidentemente, vira e mexe, eu faço uma gravação, toco alguma coisa, faço algum recital, parei. Mas foi com uma banda de rock, que aí eu saí totalmente do contexto, mas justamente se eu não tivesse essa experiência, assim, essa vivência com o palco como eu tive, e com a aprendizagem do repertório de uma outra forma, eu não conseguiria ter sobrevivido a essa situação, vamos dizer, musicalmente, que foi em 2019, onde o Edu Falaschi, que era o vocalista do Angra, que tá tocando aqui hoje, né, by the way. O Angra teve um racha, e nesse racha saíram pessoas importantes, entre eles o vocalista, o baterista e o tecladista. E aí, anos depois, o Edu, que é o vocalista, fez uma tour do que seria o CD mais consagrado do Angra, que é o Temple of Shadows. É um CD musicalmente muito denso. Quando você ouve aquilo, né, com ouvidos atentos, você fala, é genial, de fato. Eles têm uma interface muito grande com música erudita, então eles ficam entre o power metal e o metal progressivo, né? É uma linguagem musical mais complexa. E a Paula sempre foi roqueira, né? Não aquelas roqueiras doidas que a gente pensa em roqueiro, já pensa uma coisa assim. Mas já quando meus pais me levavam de carro até Tatuí, a minha playlist ela era um pouco peculiar. Eu já tinha um pouco de metal progressivo ali no meio, tipo um Dream Theater, né? Que é uma banda de prog metal. Gostava de Angra e tudo mais, mas eu também nunca fui muito essas fãs, assim, que sabe de tudo. Gostava da música dos caras, né? Entre outras coisas. E apareceu a oportunidade, em 2019, o Edu falou, queria fazer uma junção com orquestra. E eu já fazia produção um pouco ali para os caras, porque nesse meio tempo, como camerista, comecei a entender algumas questões que envolviam produção, se vender, nananã. E aí alguns colegas falavam, você não me ajuda com isso? Legal. É o que eu falo, da facilidade, né? A gente às vezes quer ficar dando murro em ponta de faca e outras coisas estão acontecendo aqui. E você não que tá sem vendo essas coisas não tem isso aqui. Se olhando só para um a lado. Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo não tem a estrutura de produtores, toda a diretoria, a gerência que eles têm, aquilo ali não acontece, gente. A gente só olha aquilo ali, os caras sentando, tocando, se matando, né? De estudar e tudo mais. Existe todo um outro lado. E ele falou que queria fazer essa junção. E eu falei, nossa, legal, vamos fazer. E ele falou, você acha que rola? Eu falei, eu acho. E aí eu lembro que, assim, sentei uma noite, estruturei um projeto, até com um mapa de palco, assim, pra ele. Eu falei, você vai precisar disso aqui. Porque ele falou, o que eu precisaria, tecnicamente falando? Eu falei, bom, então você vai precisar você quer uma orquestra pra encher o palco, tudo. Uma camerata, né, um quarteto, o que você quer? A gente tem que lembrar que vocês são uma banda de metal, então você vai colocar um cello competindo com uma guitarra, né, vocês estão com um instrumento amplificado, eu tô aqui na raça, mas a intenção não era eu tocar na época. E aí a gente foi conversando, ele soltou a turnê do Temple of Shadows em concert, que era com orquestra em grandes capitais, grandes centros, mas ele rodou a tour com um quarteto de cordas. E acabou que eu fiz parte dessa turnê, mas não era a intenção de eu fazer parte. Em nenhum momento, quando eu comecei a conversar com ele, eu pensei que eu subiria ao palco com esses caras. Eu pensava que eu estaria na parte de produção. Então, assim, eles vêm tocar em Indaiatuba. Cara, você quer tocar? Eu conheço você, eu conheço fulano, tanto de cachê, nananã, vou mandar o repertório pra vocês, piriri, pororó, tá? Se organizar. Exato. E aí a gente teve uma conversa e eu falei pro Edu assim, você quer sair do denominador comum? Porque temos grandes músicos, grandes, né, nomes na nossa área, mas existe um nome na nossa área que ele é muito forte publicamente, que é o João Carlos Martins. O João Carlos Martins tem um apelo público que eu acho que ninguém tem. Sim, e eu trabalhei com ele no SESI, né? Que nesse meio tempo que eu falei de música de câmara, tudo, eu dei aula no SESI, assumi um cargo de cultura com eles, também fui professora do Projeto Guri, enfim. E eu conheci o João por esses núcleos de música, né? A gente teve uma relação bem legal, porque eu lembro que eles estavam tentando propor uma metodologia e eu e outros 2 colegas na cara dele falaram, isso aqui não vai funcionar. Não que é porque a gente está falando, mas assim, a coisa estava acontecendo de uma forma meio equivocada. E algo que poderia ser até prejudicial virou uma relação legal, assim, de profissionalismo. Mas não vai funcionar por X, Y, Z. E aí eu falei para Edu,
traz João Carlos. Ele falou, esse cara nem vai me atender, não sei o quê, né? Aí eu falei assim, não, vamos tentar. Eu escrevi pro Hudson, né, o assessor dele, que é violinista. Falei, olha, existe uma banda, vai fazer isso daqui. E eles fazem, né, junção com outros estilos. O que você acha? Aí marcou uma reunião, ele chamou a gente para uma reunião na casa dele. Eu falei, Edu, tá agendado na casa do maestro, tal dia, tal horário. Aí eu acho que o Edu não acreditava muito até então, assim, porque esses caras que têm um pouco de visibilidade no meio, é muita gente tentando se aproximar por interesse, né? Então a pessoa cria que ela é melhor amiga da Madonna. Falou, você vai tocar com a Madonna que estava tocando aqui ontem. E fomos na casa do maestro, ele conversou até algumas questões antigas comigo do SESI, perguntou como que tava, eu falei que eu já estava com a escola, que eu tinha me desligado do SESI, nananã. E aí fecharam de fazer essa turnê. Então, foi gravado um DVD. Nossa, por sinal, foi na data de ontem. Acho que 5 anos atrás, foi em 2019. E hoje, no que é o Toque Marine Hall, em São Paulo, que era esqueci o nome da casa, mas era uma casa de show grande. Eles esgotaram, assim, as vendas dos ingressos muito rápido, porque era o CD icônico do Angra, que o Angra não tinha um DVD. Então, o Edu trouxe o DVD com uma orquestra e com a figura do João Carlos Martins, como se ele trouxesse um convidado, que nem ele trouxe o vocalista do Halloween, que é um nome super forte, ele trouxe o João Carlos Martins. Então, quando ele soltou essa figura, foi meio que, uau! E realmente era uma estratégia que eu falei pra ele, existem outras pessoas, ele tem colegas que são maestros no meio, pessoas conhecidas, só que eu falei, aqui é a sua estratégia de marketing, né? E a gente fez essa turnê no ano de 2019, acho que eu fiz 32 shows com eles, que aí ele virou pra mim e falou assim, você vai ter que fazer a tour com a gente, você faria? E aí eu parei, olhei assim, porque não era a minha ambição. Às vezes você constrói uma coisa querendo estar no palco e tudo. Aí eu falei, o que eu vou fazer num palco com um bando de metaleiro, cabeludos, que eles têm o cabelo mais bonito que o meu, não sei o quê, não cuidam nada, o que eu vou fazer ali? E acabou que eu falei, não, tá. Foi numa conversa assim, saindo do João. Ele falou, eu vou precisar de você na tour. Você faz? Era com quarteto? Com quarteto. Nunca foi com orquestra? Foi em algumas localidades, né? Em São Paulo, Curitiba, Piedade. Tiveram alguns locais que foram com orquestras, mas precisava de alguém para esse gerenciamento dos músicos e da música. Dos músicos e da música, né? E aí eu lembro que foi assim, um pensamento de 10 segundos, ele, o investidor dele, o empresário dele, que é o Juan, olhando pra minha cara, e aí eu falava assim, como que eu vou fazer uma turnê com uma banda de metal? Aí eu falei, sim. E ele falou, tudo bem, porque eu sou casada, né? Meu marido também é metaleiro, por sinal, super fã dos caras. Por sinal, ele me deve várias por conta disso. Mas eu falei, não, tudo bem. Eu tava no meu último ano de doutorado. Foi o tempo de eu pensar assim, a escola tá bem. Eu entreguei o que eu precisava do meu doutorado. Tinha algumas palestras no meio do caminho, então tinha a hora que eu fazia um show que nem eu fiz aqui em Piedade? Acho que foi Piedade. Eu lembro que eu fiz um show numa sexta-noite. Saí do palco, 2 da manhã, 6h30 da manhã eu peguei o carro pra dar uma palestra em São Paulo, de parte de ciência, de música e ciência. Então, ficou nessa coisa meio louca, mas foi bem legal, porque a gente gravou com o pessoal que é da Baquiana, da Municipal, da USESP, grandes músicos. Todos se envolveram muito, gostaram bastante, e é uma vibe diferente do nosso meio. Então, a gente que está no erudito, às vezes a gente esquece por que a gente começa a estudar música, né? Você fala, por que eu comecei a estudar esse negócio? E ali, a música flui de uma outra forma, só que é uma música com um nível técnico musical muito alto. Porque é uma linguagem diferente da nossa, eles usam BPMs extremamente acelerados, e quando a gente pega ali a tonalidade para a melodia, né, que tá normalmente no vocalista, elas caem em tonalidades totalmente ingratas pra gente, né? Tipo, Fá sustenido maior. E aí, eu lembro dos caras da banda falar pra mim, por que você não afina, assim, meio tom abaixo? Eu falava, cara, isso daí é pra instrumento Nutella como o de vocês, aqui é raiz, entendeu? É no dedo, no ouvido e no dedo, né? Então, foi um processo de aprendizagem musical muito legal. Todos os colegas do meio musical, que não foram poucos que participaram, porque a gente passou em várias localidades e fizemos gravação de estúdio também, teve a gravação do DVD, falavam, meu Deus do céu, é uma linguagem diferente, BPM rápido, com tonalidades ingratas, mas o produto foi entregue. Então, eu falo que ali foi a minha última, assim, atuação grande, musicalmente falando. E de lá pra cá, logo após, entrou a pandemia, né? E foi aonde eu me vi voltando os meus estudos muito para a parte científica também, porque era quando eu estava terminando meu doutorado, tudo. Então, existe essa atuação ainda, pode ser que eu ainda tenha alguma atuação com o meio do metal, não com 32 shows, né, evidentemente, mas são excelentes músicos, são grandes amigos, é um momento, assim, de você vira a chave também, certas coisas, sabe? E também com música de câmara, claro. Mas hoje eu falo que a ciência, ela tá tomando boa parte aí do meu dia. 70% é ciência. Hoje o tempo que você gasta
É maior com isso mesmo. Com isso. Eu não toco o quanto eu gostaria, mas tudo que eu faço cientificamente vem de uma base musical. A minha área de pesquisa em ciência é com música, só que o violoncelo, ele é o meu filho, né? Então, é como se fosse o meu momento ali também. E para eu não perder a técnica, eu mantenho uma rotina de estudos, porque senão, né, é que nem um atleta. E tocar é algo importante para mim. É o que eu falei. Hoje eu posso dizer que eu escolho onde eu vou tocar e tudo mais. Não ouça isso, eu escolho onde eu vou tocar, não quero... Não é isso, mas assim, certas situações não fazem mais sentido. Sim. E acabo escolhendo onde eu vou tocar e por exemplo, tendo a vontade de continuar atuando como camerista, às vezes atuando com esse pessoal do popular, que tem uma linguagem musical diferente, né? Um nível técnico muito alto. Você precisa manter. Só que é um estudo diferente. Sim. Não é aquele estudo... Evidentemente, né, por razões óbvias, que eu tinha 10 anos atrás, voltado para um repertório X e tudo mais, mas envolve um trabalho técnico e auditivo diferente. Então, de resolução de problemas e tudo. Eu falo que é um estudo mais assertivo. E aí, se eu tiver que tocar um repertório, por exemplo, apareceu a oportunidade com uma orquestra, Paula, você não solaria um concerto que eu estudei bastante, né, toquei bastante, até foi isso que falaram comigo, do Elgar. Eu conseguiria entregar isso em um curto espaço de tempo pelo tempo que eu dediquei a isso e hoje a forma que eu estudo, né? Mas se eu parar de estudar, lascou. Eu não toco nem os pizzicatos do Elgar. Não sai nada. O instrumento é uma coisa muito ingrata nesse sentido de... Posso colocar para você? Por favor, obrigado. Eu falo para os alunos, falo assim, é igual... Eu gosto de pedalar, sim, eu vejo que você também é. E aí eu vejo assim que tem gente que às vezes estava pedalando, aí o cara ficou um tempo parado. 2, 3 semanas, assim. Daí a hora que ele volta, e você já sente que o cara não tá indo no mesmo ritmo, né? Você pegou Covid na mesma época que eu, né? Que você no mesmo dia, né? Ficamos com Covid. Os dois em isolamento. Mas não foi um que passou pro outro. Não, gente, a gente só nem que ele se viu, postou tudo e eu falei, nossa, eu também tô. Estamos com Covid no mesmo dia. Quando eu voltei na outra semana... Você fica arrebentado, né? Não vai. É uma coisa, assim, que do ponto de eu levantar o peso, bater o peso no joelho, assim. Violoncelo, você fica 1 semana, 3 dias. Por isso que eu falei, a comparação é com um atleta. É com um atleta, o que muda muito pra gente é o resultado sonoro. Então, você percebe que, não só você, quem te ouve, né? É aquela coisa que não fica fluente. Perde, né? Perde. Então... Uma coisa seria se eu falasse pra você assim, não, eu não tenho mais intenção de atuar como violoncelista. Não, violoncelista... Sabe quando perguntam assim pra você, o que você é? Quem é você? Você fala, eu sou violinista, né? Não, você não é só violinista, né? Mas a Paula é violoncelista, isso tá dentro de mim, é quem eu sou. Então, é uma parte muito importante, é uma parte que eu mantenho, é um momento também de algumas fugas que eu tenho, que eu tô numa fase que eu ando bem... estressada, quem não está, né? Mas, assim, uma demanda alta científica e muito tempo de tela. E muito tempo de uso, né, de cabeça. Aqui que eu falo que a gente faz o cérebro derreter. E aí, em alguns momentos, eu paro e aí eu sento, estudo. Mas não é aquela coisa, assim, de tocar também sem começo, sem meio, sem fim. Tocar. Lógico, às vezes toca por tocar. Sim, né? Um momento de descontração. Mas onde eu... tenho ali um momento para resolução de problemas mesmo. Então, eu vou tocar tal coisa. Não é só pegando, puxando, empurrando o arco. É ouvindo o que eu tô fazendo, porque senão, né? Você já usa aquilo para outra coisa. Sim. E aí eu tiro ali 2 horinhas, onde eu toco, estudo, mantenho o estudo de escalas, arpejos, diversas tonalidades, andamento. Legal. Oitavos. E a Paula pesquisadora? E como é que tá sendo esse estudo seu aí? Vamos falar sobre o seu estudo? Sobre ciência, sobre os resultados, né? sobre o que você tá... Eu acabei não comentando, né? Só citei aqui que eu tive um tempo onde eu estava na minha formação, na graduação, atuando como camerista e tudo mais. Toquei em orquestra um tempo, tá? Falei que não foi em campos que eu percebi isso, mas eu tive essa atuação também. E... no meio do caminho, né, a gente precisa sobreviver, a gente precisa comer, né? Então, você vai ter que... O que músico faz? Porque o nosso sonho é viver em cima do palco. Mas não é a realidade, né? E é uma coisa até que acontece como equívoco, assim, na nossa área, que o povo tem esse romantismo em cima da música. As contas vão chegando, não, eu só quero tocar, mas cada um sabe o que faz, escolhe o que faz. E eu trabalhei um bom tempo pro Projeto Guri, como educadora musical, dava aula de violoncelo e cordas friccionadas. Porque você dá aula de violino, Paula? Não, mas a força, né, da situação ali tinha que dar, junto com outro educador, né? Enfim.
E aí eu saí do SESI e trabalhei saí do Guri e trabalhei algum tempo também para o SESI, numa função de ensino de música e tudo mais, que eles têm, os núcleos de música, que eram vinculados com o maestro João Carlos, até por isso que eu conheci ele, tinha uma certa proximidade. E o que aconteceu nesse período, né? Porque envolve o período do término da minha graduação e tudo mais, eu começando a atuar como camerista. Eu sempre gostei de dar aula. Era algo que eu acho que eu fazia bem dentro do meu nível. Né? Aqui eu não estou me comparando a ninguém. O conhecimento que eu tinha, eu conseguia transmitir ele de uma forma legal. Mas eu percebia, principalmente no contexto dos 2 projetos, que os meus alunos tinham uma mudança de comportamento. E os pais relatavam isso, às vezes tinham um recital, tipo de um projeto Guri, aí a professora da criança foi assistir, a professora falava, ele mudou tanto, não sei o quê, não. Mas eu tenho algumas situações de crianças que estavam em situações de vulnerabilidade, situações de risco, onde a música virou tipo uma boia de salvação, sabe? E aquilo me trouxe um incômodo. Como eu falei, minha irmã é fonoaudióloga, né? Hoje doutora em voz profissional, professora na Estadual do Paraná. E minha irmã fazia mestrado. E ela falou assim, por que você não faz um mestrado? Porque eu pensava em fazer um mestrado, até porque o Marcos, que é muito próximo meu, estava saindo para estudar e tudo mais. E o mestrado que eu pensava era em performance. Só que durante a minha graduação, Ricardo, eu pensei muito, assim, em parte de outras disciplinas que eu tinha que fazer, disciplinas eletivas. E olha que curioso, eu ia para disciplinas tipo metodologia científica, psicologia, desenvolvimento e aprendizagem. Saía das disciplinas de artes, de música e artes. E no meu TCC eu fiquei em dúvida entre fazer uma temática que voltava para música, o termo que eu usaria na época seria musicoterapia, estou falando o termo que eu usaria na época, né? Ou realmente o que eu segui na parte que estava mais voltada para performance. E aí, tudo isso acontecendo, minha irmã falou, por que você não faz aqui? Porque é um programa interdisciplinar e tudo mais, e você pode fazer uns estudos bem legais, porque ela ouvia eu falando, né? Ela já estava envolta em pesquisa, então estava lá envolvida com a parte de pesquisa, ouvia o que eu falava, nossa, a mãe do menino tal falou tal coisa dele, e realmente eu percebo que a música, nananã, e minha irmã tinha umas revistas científicas, não os periódicos científicos que hoje a gente tem que publicar nada disso, mas coisas que ela assinava, que eram um pouco mais informais, tinham vamos dizer, um linguajar mais informal, um discurso mais fácil de entender. E eu sempre gostei de ler coisas sobre cérebro. Que legal. Então, sempre gostei de música. Como que a música funciona no cérebro? Então, li algumas coisas assim. E aí eu fui conversar, né? Vamos resumir a ópera, senão a gente vai ficar aqui até o ano que vem. Fui conversar com uma professora dentro da Universidade de São Paulo, que era uma psicóloga, e ela falou, sim, Paula, a gente, das áreas correlatas à música, fono, psico, medicina, tudo, a gente sabe que é muito bom para muita coisa, mas pouca evidência científica tem, né? E ali houve a possibilidade de eu fazer o mestrado, então meu mestrado foi voltado para quê, né? A Paula é mestre em ciências. Qual que é a linha de pesquisa da Paula? Envolve aprendizagem musical, processo de aprendizagem. Então, eu sempre deixo isso muito claro. Eu estudo o processo de aprendizagem musical, processo de aquisição de conhecimento musical. Ah, você está falando de aula de música dentro da Bravo, de aula de música dentro do Guri, no seu instituto, numa clínica. Eu estou falando do processo. Onde você vai usar ele é outros 500. Se é musicalização, se é performance. Exato. Então, eu estudo esse processo. No mestrado, eu estudei como que crianças, que aí eram, como a gente chama em ciência, a minha casuística, os meus sujeitos de pesquisa, alunos do Guri. Alunos do Guri que estavam entrando naquele ano, então você desenha um projeto. Então tá, eu fiz um projeto com você hoje, ele não vai começar amanhã, então a gente vai estruturar ele para começar em agosto, no seu instituto. Você vai pegar 10 crianças que nunca tiveram aula de música. E aí a gente vai fazer um projeto em cima disso. O que a gente fez? Estruturamos o projeto. No semestre seguinte, eu peguei 40 crianças que estavam entrando no projeto Guri, sem aula, que não tiveram aula de música em outro lugar, né? Porque você tem que isolar isso. Quis entender como que a música funcionava na parte de habilidades comunicativas, socioemocionais, escolares, problemas de comportamento, que total voltada para a educação, da área da educação, né? Não estou ainda falando muito de saúde. Então, entendi como que isso funcionava, quais seriam os instrumentos que eu iria avaliar, porque não sou eu que falo assim, esse aluno, ele sabe obedecer ordem. Em ciência, eu não acho nada. É outra coisa que falar, o que você acha? Eu não acho nada. Quem vai achar é o dado que vai vir para mim. Porém, a Paula, como pesquisadora, tem hipóteses, tem perguntas de pesquisa. Será que a criança que é exposta à aula de música, ela desenvolve melhor habilidades socioemocionais? Isso é uma
Pergunta de pesquisa, será? A hipótese é que a música desenvolva habilidades sociais de forma mais acelerada do que crianças que não são expostas a esse tipo de intervenção. Então, eu peguei 40 crianças que estavam ali no Projeto Guri, que iam ter aula de música, e 40 crianças que não teriam aula de música. E como a demanda no Projeto Guri, no Polo Bauru, era muito alta, a gente conseguiu praticamente eliminar isso na fila de espera. Aí eram crianças entre 8 e 12 anos de idade, que fossem ter 6 meses de aula de música, comparadas com crianças que não tiveram aula de música. Isso de uma forma muito simplificada, que eu tô falando, Ricardo, porque no meio do caminho você perde sujeito de pesquisa, a criança começa a fazer aula de música, então você tem que isolar as variáveis. Eu comecei com mais de 120 crianças. No final do estudo eu tinha 80, 40 para cada lado. E aí a gente comparou essas crianças após 6 meses de aula de música. Para quem trabalha num guri, sabe que quando a criança entra, por exemplo, cordas friccionadas. Vamos falar aqui de violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico, que são os nossos instrumentos, os instrumentos dos quais eu dava aula, junto com outros colegas. A criança, ela entra, ela vai aprender os parâmetros do som, vai aprender o que é aquele instrumento, a postura básica, quanto tempo você leva para tirar uma nota, né, com som tolerável nos nossos instrumentos e tudo mais. 6 meses de aprendizagem. Então, são as crianças que, na época, eu chamava turma A. A primeira da primeira etapa, né? Comparamos as crianças. Usamos um sistema de avaliação de habilidades sociais, que avalia problemas de comportamento e competência acadêmica também, na visão dos pais e dos professores. Então, o pai, você ia responder do teu filho. Ele segue sua regra antes de fazer aula de música. Iam lá para a escola para ver os professores. Aí depois, 6 meses, vamos ver agora. Você respondia. E você já tinha um tempo para esquecer o que você tinha respondido, né? Mas é claro que tinha muito relato dos pais, quando eu voltava para aplicar o questionário. Aí, o que acontece nesse estudo? Finalizei ali minha dissertação de mestrado. Quando você está numa instituição como essa, a coisa que mais você ouve você tem que divulgar seu resultado. Como que você divulga seu resultado? Você tem que publicar. Mas aí vem todo, vou usar a palavra, o rolê que envolve a ciência, que assim, você não vai publicar em qualquer lugar, não pode ser, existem as notas das revistas e tudo mais, tem que estar vinculado à área, porque assim, a minha formação está vinculada hoje à área da saúde. Então, esquece que a Paula é musicista. O procedimento de intervenção da Paula, o remédio da Paula, é aula de música. Tá, mas ela está na área da saúde. A área da saúde, tomada de decisão. Tomada de decisão de política pública, do que acontece aí, por exemplo. Tomada de decisão, a criança tem que fazer o teste da orelhinha quando ela nasce, né? Vem de estudo científico. Então, isso não acontece de uma forma assim, eu acho isso, eu publico isso, eu escrevo o que eu quero, tem todo um rigor em cima disso. E o que acontece no momento que eu termino o mestrado? Paula vai publicar, como envolve música e psicologia, fono, neurociência, é total interdisciplinar, né? E os periódicos de música, eles não estão tão voltados para a área da saúde com esse rigor como os periódicos da área da saúde, por questões evidentes, não é de ser melhor ou pior. O que são os periódicos? Esses periódicos, por exemplo, são as revistas. Sabe quando você, sei lá, você segue um médico figurão aí, ele fala assim, saiu um estudo que mostra que o açúcar é tão prejudicial, piriri pororó. Esse estudo é uma revisão sistemática e meta-análise, tá no Journal of... deixa eu ver, Journal of Public Health, de saúde pública. Você vai ver, quando você coloca ele no Google, existem algumas métricas que mostram a relevância, o fator de impacto. São várias questões que envolvem isso cientificamente. Então, quando a Paula tem que publicar, é assim, a Paula tem que publicar num periódico A, né, do conceito A, porque é A, B, C, D, que nem nota, né? Entendi. Então, A, preferencialmente internacional, que tenha um fator de impacto tal, piriri pororó, porque existem revistas que você publica que eles mal leem o que você manda, né? Até porque normalmente tem uma taxa para você publicar. Então, você divulgar o seu resultado é algo muito demorado, por vezes, porque é um processo bem complexo, né? Eu estou falando de uma forma bem simplista. Mas o que aconteceu quando eu terminei o mestrado? Eu tinha um dado tão bom em relação às crianças que tiveram aula de música, no desenvolvimento de habilidades sociais, melhoras de problemas de comportamento e tudo mais, que as revistas, os periódicos em psicologia, que seriam... Os caras queriam abraçar o meu estudo por conta do tipo de estudo que foi feito e tudo mais. Em música, por que você não publica em música? Tomada de decisão, preciso publicar isso num lugar que os psicólogos vão ler e falar assim, meu
meu paciente que tem muito problema de comportamento, saiu um estudo na revista tal, que mostrou que a aula de música vai ser uma aliada muito boa. Então, ele vai aumentar 30%, vai melhorar 30%. Tomada de decisão. E aí esse pessoal começa... Exato, a fazer isso. Então, você vai no médico e ele tinha uma conduta de te prescrever um remédio para pressão alta de tal dosagem. De repente, ele fala assim, Ricardo, não é essa conduta mais. Para o cara chegar e falar, não é essa conduta mais, porque é que envolve tua vida, né? Foi feito um estudo. É o que eu falei, existe todo um rigor. A gente está lidando com saúde humana. Então, qual é a conduta em cima da música hoje, né? E aí, o que eu recebia dos periódicos de psicologia? Apontamentos de melhora de escrita e tudo mais, coisas que envolvem esse processo. Mas é assim, de forma resumida. Você vai ter dificuldade em publicar esse seu artigo, porque eu tinha um número expressivo de participantes do estudo, que é algo difícil de ter, né? Mas como eu tinha esses estudantes dentro do guri, estava fácil e tudo mais. Fácil. Porque você teve um resultado muito melhor do que a gente consegue com um treinamento de habilidades sociais. Então, o pai tem uma criança ali com uma dificuldade socioemocional, a criança começa a fazer uma terapia. Aí, em algum momento, o terapeuta começa a fazer um treinamento nas habilidades sociais dela, né? E aí, pô, você fez aula de música e com o que a gente tem na literatura de treinamento de habilidades sociais, você está 30% acima? É um tiro no nosso pé. Aí eu falava, não, mas é interdisciplinar. Aí eu comecei a mudar a minha escrita, porque eu falava muito voltado para música. Do processo de aprendizagem musical em contexto interdisciplinar, porque eu não estou tirando a área da saúde, não tem como, né? Mas foi muito bom conseguir publicar, né? De uma forma bem árdua, não foi fácil, mudando muitas questões, assim, para neutralizar também a questão da música. Mas a gente que ensina música, a gente que aprende música, sabe que a música tem um poderzinho, né? Só que aí os questionamentos aumentavam, Ricardo. Então tá, fiz o mestrado, tem a possibilidade de fazer o doutorado. Você teve um resultado bem legal no mestrado. Vamos jogar isso para uma população com desenvolvimento atípico? Então, a Paula está lá na USP Bauru, que tem o HRAC, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Centrinho. Pessoas que saem do Brasil e às vezes do mundo para vir fazer um tratamento lá, né? Nós temos várias... Que tratam qualquer coisa que acontece no crânio da face. Isso. Mas que na sua grande maioria é lábio. Isso, leporino, fissuras, né? Isso, fissuras e tudo mais. E aí, qual era a parte que a Paula caiu, né? Audiologia. Então, eu tinha feito um estudo ali interdisciplinar primeiro, com o uso da música, da aprendizagem musical, porque as crianças tiveram aula de música, né? Projeto de Guri ensina música. Com crianças com perda auditiva de grau severo ou profundo, usuárias de implante coclear. O que isso significa? São crianças que não ouvem. Isso pode... Nascem sem ouvir. Podem nascer sem ouvir ou podem adquirir por algumas questões. Por exemplo, uma criança nasce, tá tudo certo. Aí ela fica um tempo de UTI, usa um medicamento, piriri pororó, que mata as células ciliadas dela, passa a não ouvir, pum, foi adquirido. Né? Tempo de UTI, outras questões que podem acontecer. Aí tá, a gente sabe, aí eu comecei a estudar os estudos, os artigos científicos que tem na área. Quando você vai cair numa pós, você vai se basear em ciência, né? Então, você tem que entrar nas bases de dados, né? PubMed, Medline, Cochrane, são os caras, é o que eu falei, tomada de decisão em saúde. É que, normalmente, o enfoque não é musical, mas tem muito estudo que usa música, muito, de diversas áreas. Entendi. Só que falta músico na área, falta músico no contexto da pesquisa. Então, por vezes, esses pesquisadores vão referenciar aulas de música como musicoterapia. Às vezes vai referenciar musicoterapia com uma aula de música. Às vezes vai se confundir em terminologia e tudo mais. Então, faltam músicos na área científica, isso não na área que eu estou atuando, que está vinculada à área da saúde, à audiologia, né? Na área de saúde em geral, você vai pegar estudo na área cardiovascular. Vai ter estudo com música. E aí, normalmente, você vai ver, você que é músico, você fala... Nossa, ele falou aqui que usou crianças, que nem eu estudo, crianças japonesas que tiveram 8 meses de aula de violino numa metodologia Suzuki, não sei o quê, musicoterapia. Aí você fala, pô, mas se o objetivo aqui era terapêutico, ele até poderia referenciar a musicoterapia, porque a musicoterapia e a educação musical, o que difere? Musicoterapia são experiências musicais que você vai, né, transmitir ali para o paciente sem... objetivo de aquisição de conhecimento musical. É com objetivo terapêutico, mas ela pode ter um processo de aprendizagem ali no meio. Que é aqui que entra a minha área de estudo. Entendi. É com musicoterapia? É com processo de aprendizagem. Ah, tá. Mas aqui nesse caso do estudo que a Paula estava lendo, falava que as crianças japonesas estavam numa escola formal de música e elas tinham aula de violino com metodologia Suzuki durante 8 meses. É musicoterapia?
em escola, né? Escola formal de música. Então, é um contexto de aquisição de conhecimento musical. E aí, quando você pega os estudos da área da saúde que usam música, eles vão falar, às vezes citar uma coisa como outra coisa e tudo mais, porque não tem músico na área, e tudo bem. Só que se estudo na área da saúde é tomada de decisão, imagina você fazer um estudo com dipirona. Então, a gente tá lá no laboratório, 40 gotas de dipirona para adulto, não sei o que, não. Só que, na verdade, o que você usou é paracetamol. Paracetamol e dipirona. Aí você pode ter um prejuízo sério na saúde da pessoa. Mas a gente não vai matar ninguém, acredito eu. Mas é sério, é tomada de decisão. Então tem que ter a nomenclatura certa. E aí eu comecei a perceber que nessa área específica da audiologia tinha muito estudo com música. Muito estudo com música. Porque uma das meninas dos olhos da audiologia, da área, é a música. Que tem a ver com a parte de percepção musical. Então a gente praticamente replicou meu estudo do mestrado no doutorado com crianças usuárias de implante coclear, para eu ver a parte de desenvolvimento socioemocional, acadêmico, problemas de comportamento. Implante coclear, para quem não conhece... É a criança que tem uma perda sensório-neural, né? Então, você já vê que... Não escuta. Exato, sensório-neural. Ela não tem a capacidade mais de ouvir. Ela Ou não ela ouve. não nasceu sem capacidade de ouvir. Porque existem perdas que estão mais... Eu não sou audiologista, então vou colocar isso de uma forma muito simplista. Perdas mais... superficiais, né, mais periféricas, tudo tem que envolve orelha média. Às vezes tem alguma coisa que está impedindo ela de ouvir, mas ela tem a capacidade. Exato, Nesse caso, não tem a capacidade de ouvir. Porque o que acontece? Como a gente ouve? Né? Isso é extremamente relevante para a gente que faz música. Porque a gente depende da nossa audição. Como que a gente ouve? A gente ouve com o nosso cérebro. Ouvir uma função que a gente tem nervosa, primordial para o nosso desenvolvimento global. Então, o desenvolvimento global envolve desenvolvimento de fala e linguagem, cognitivo, socioemocional, motor. Então, é uma função primordial para o seu desenvolvimento global. Isso não é a Paula falando, isso é a ciência. Literatura científica de audiologia, não audiologia música, que eu estou falando de ouvir. Ouvir, a gente ouve com o nosso cérebro. Quando eu falo que a pessoa tem uma perda neurosensorial, significa que é algo aqui mais profundo. E aí você implanta na cóclea o implante coclear. O implante coclear, ele é uma portaria do nosso Ministério da Saúde, é algo que o Ministério da Saúde oferece à população. Existem algumas regras, né, para crianças e para quem também vai ter a perda quando já está com mais idade ou aconteceu alguma coisa, a pessoa perdeu. Mas... ele também faz depois. Faz. Que era só quando... Por exemplo, se você seguir a Medel, que existem 3 empresas de implante coclear no mundo, a Medel é uma delas, ela vive postando músicos profissionais. Por exemplo, o oboísta da LA Symphony, eu não lembro bem de qual orquestra é, mas ele teve que ser implantado. E aí ele relata, né, uma coisa que para pessoas que não estudam música passaria batido, mas ele fala que ele percebe os harmônicos de uma forma diferente e tudo mais. A pessoa que tem uma audição adquirida pelo meio do implante coclear, ela não ouve da forma que eu e você ouvimos, porque nós temos uma audição típica, que é acústica. E é aqui que começa a entrar a minha atuação na pesquisa. Música vem do som. Som é acústica. Essa é uma informação primordial para tudo que eu estudo e para o que a gente está conversando aqui. Você pega crianças que estão implantadas, elas têm um estímulo elétrico, elas não têm a percepção da forma que nós temos. Por isso que eu falei, uma das meninas dos olhos da audiologia, da reabilitação em audiologia, é a música. E eu vou dizer assim, que as últimas instâncias aqui da dificuldade hoje está relacionada a uma coisa que chama percepção de fala no ruído, que eu estou aqui conversando com você. Você consegue perceber outras questões, né, do que está acontecendo aqui. E percepção musical. A percepção musical é o suprassumo. Então, quando alguém fala pra mim, poxa, que legal, você é nerd, né? Tô vendo, te acompanho nas redes sociais, eu falo, gente, é porque eu tô na área que a audiologia tá de olho. E por eu ser musicista, talvez junto com uma equipe, porque eu não sou carreira solo, pelo amor de Deus, né? Somos vários pesquisadores, eu tenho supervisora hoje no meu pós-doutorado, tinha orientadora em mestrado e doutorado. Lembrando que eu tô falando tudo de uma forma, assim, simplificada. Essa junção de conhecimentos, ela vai ter um resultado legal, porque a Paula, como musicista, explicando o que é o procedimento de intervenção, o que acontece na aula de música, quais são os aspectos musicais, o que está envolvido no ambiente físico, interativo, enfim, né? Então, fica mais claro. Aí você pega crianças que usam o implante coclear, então elas não ouvem da forma que a gente ouve. E elas começam a desenvolver questões complexas
que elas entram num processo de reabilitação geral ali, né? O implante, só para deixar claro, ele não é um aparelho que nem você fala, meu pai colocou um aparelho auditivo. Ele é um dispositivo eletrônico para permitir que a pessoa tenha acesso aos sons da fala. E uma criança que nasce sem ouvir, ela não é oralizada, então que ela desenvolva a fala. Por isso que a portaria para criança, ela é até uma certa faixa etária no SUS, né? Lembrando que o particular é outros 500, o que acontece, mas porque tem a ver com que a ciência mostra da parte de maturação cortical. Aqui está começando a ficar um pouco complexa a fala, mas porque às vezes não adianta. Tem que ser até os 18 meses, alguma coisa assim? Não. Quanto antes. Para aprender a falar. Quanto antes, melhor, mas também existe ali uma faixa etária aqui. Você não vai pegar um bebê recém-nascido, né? Existe a faixa etária certa. Mas existe a idade em que o nosso córtex, ele é responsível, que ele vai responder. Até hoje na ciência. Então, se sair outro estudo que mostra que a criança ali, acima de 7 anos, o córtex continua a responder, né, e tudo mais, tá tudo bem, eles vão ampliar a faixa etária. Por quê? Para desenvolver fala e linguagem. Só que quanto antes, melhor. Isso você pegar uma criança... Então aprende, por exemplo, se até os 9 ninguém sabia o que estava acontecendo, mas daí com 9 anos fez um implante, essa criança vai aprender a falar. Só que aí eu estou falando de uma forma simplista, né? Aqui a gente entra num contexto que... Mas consegue. Que envolve 7 anos. Até os 7 anos. Até os 7 consegue. Anos, isso. Só que ela vai ter que passar por uma habilitação. Então, o implante... Assim, vai ter todo um processo para chegar lá. Não vai acontecer normalmente que nem... Ele habilita. Você habilita e reabilita. Então, ela não era habilitada a ouvir. Ela vai começar a ouvir. A música habilita alguém a ouvir? Não. Você vai precisar de alguma coisa para ter acesso ao som. Eu estou falando de uma surdez aqui de grau severo e profundo, que ela é sensório-neural. Ela é aqui dentro, ela não é externa. Exato. Então, ela vai ter um dispositivo eletrônico que vai dar acesso aos sons. Você habilitou. Só que aí a criança nunca ouviu. Aí ela começa a ouvir e você falar com ela. O que você está falando? Então, é todo esse processo que envolve aí uma equipe multidisciplinar. Onde que entra a música nisso? Que é o que aconteceu no doutorado. Essas crianças foram fazer aula de música. Também não tinham aula de música, comparadas com crianças que não tiveram e tudo mais. Tiveram um desempenho muito legal, assim como as outras. Resultado extremamente positivo. E aí, o que virou a minha causa? A professora, que era a Luciana Razaboni, virou para mim e falou, eu não sei o que eu posso te falar. Porque a gente conduz estudos que são do tipo cego. Os pesquisadores são cegados. Para quê? Não foi o que aconteceu no meu mestrado, onde eu estava usando sujeitos do Projeto Guri, que eram meus alunos. Então, se é meu aluno, eu sei que eu estou te dando aula. No doutorado, crianças que entraram em aula de música, e eu não saberia quem eram as crianças que entraram em aula e as que ficaram sem. Quando o dado chega para mim, o dado final, e eu vou discutir esse dado, então o sujeito 1, ele está assim no teste cognitivo, ele está assim no teste socioemocional, e na primeira avaliação, e na última ele está assim, assim, assado. Eu não sei se esse cara teve aula de música ou não. Eu vou discutir em cima disso. Então, aí depois eu sei qual é o grupo. E aí depois eu tenho a quebra do cegamento. Mas o que virou a minha causa? Eu não sei o que eu posso te falar. Aí eu falei, você vai me falar nome de alguém? Você vai me falar quem está na aula? Não. Só que os meus alunos, de forma geral ali... Aí eu falei, não, isso você pode falar. Ela usa muito o processo de cantar na aula, pouco uso tipo de Spotify, coisas assim, sabe? Eles estão cantando comigo. Mas não é isso que está acontecendo. Eles estão percebendo que eles estão desafinados. Quando eu vou falar disso na área da saúde, eu relato o que aconteceu, que eles falavam para ela, tia Lu, tá feio, tá estranho. E aí eu falo, bom, tem gente que tem audição típica e não percebe que tá desafinado, né? Aqui na nossa área isso é bem comum. Quem nunca? Quem nunca, né? E aí eles estão percebendo e falam, tia Lu, não tá igual o que você tá fazendo. Pra gente que é músico, o quê? Tá desafinado. E aí tá. Aí eu lembro que eu tava na escola, quando ela me falou isso, que ela também dá aula na escola, e fui pra casa pensando, eu falei, mas gente, aí eu voltei no processo 1 da coisa. A música vem do som, o som é acústica, eles não ouvem de uma forma acústica, eles tem um estímulo elétrico, tá, um impulso elétrico ali. Como que eles entendem música, como que eles estão processando música cerebralmente falando, se eles não ouvem da forma que a gente ouve? Aí entra uma hipótese de pesquisa muito cabeluda, porque você fala... E aí, como que é? E aí, como é que é? Não sei ainda, isso daí vai ser respondido, espero eu que
nos próximos 5 anos, talvez, porque a gente está falando de uma coisa muito específica do implante também. Tô jogando 5 anos, assim, de forma aleatória. O que acontece hoje, né? Porque foram crianças que tiveram muita melhora socioemocional, de problema de comportamento cognitiva, melhoras que foram questionadas até na minha defesa da minha tese, em relação a um teste de inteligência geral, que é usado por neuropsicólogos. Então, assim, não é um teste que a gente cria. Isso tem uma validação. Por exemplo, se você for fazer um teste e eu devo ter um déficit de atenção e hiperatividade, sei o quê. Não é o que a pessoa vai olhar, você tem um déficit de atenção e hiperatividade. Isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a melhora na inteligência geral dessas crianças era tanta que falaram assim, a gente não consegue justificar que isso é da música ou que é do processo de aprendizagem, que ele é contínuo, né? Tá. Tudo certo também, já virou um estudo com muita visibilidade ali no doutorado. E aí existe uma figurinha, algumas figurinhas no meio, né? Que a gente tem no meio da música. E uma delas no meio da audiologia, que é uma das professoras da Universidade de São Paulo, em Bauru. E ela é, assim, linha de frente em diagnóstico infantil. Portarias que estão no Ministério da Saúde, vinculado ao implante. Ela foi minha banca em algumas situações. E aí ela conversou comigo. Eu tenho um equipamento que mapeia o córtex auditivo, que é o cara responsável por nós ouvirmos, em 32 canais. Vou começar a usar em alguns estudos, e eu queria usar no estudo da música. Então, uma coisa que era um projeto assim, que eu comecei a conversar com ela em 2021. Em 2022, a gente foi delinear o projeto ela, que é a doutora Kátia de Freitas Alvarenga, né? Quem é da área sabe que é nome, assim, muito forte. Eu sou muito honrada de ter ela como minha supervisora de pós-doutorado, porque é uma pessoa que se olhou para isso, que é o que eu falo, sempre falam comigo, eu falo... É fono. Ela é audiologista. Audiologista. Não é a Paula, é a música. Né, que às vezes vem falar pra mim, nossa, Paula, não sei o que, você é diferenciada. Eu falo, gente, é a área, e é a nossa área, sabe? E é o que eu tento trazer pro pessoal da música, a importância e a riqueza disso, Ricardo. Importante porque mostrar pra isso, mim, né? é assim, é um privilégio estar aqui falando pra você, mas é muito bom saber que tem músico me ouvindo, porque algumas pessoas fazem ideia que elas mudam a vida de uma pessoa, mas elas não fazem ideia da onde que chega isso. Você não faz ideia do que você faz pra um aluno teu. Eu acho que você tem uma noção. E eu vou te falar que, assim, um projeto que foi delineado entre 2 musicistas, umas 4 audiologistas com visões diferentes, uma parceria internacional com o Brahms, com o Dr. Alexander Lehmann, que é linha de frente em publicação, assim, ele é o cara que eu lia para escrever minha tese de doutorado e tudo mais, o cara que fala de percepção de som, do implante, é neurocientista, eles são a linha de frente da neurociência mundial. Todo mundo envolto num projeto. Qual que é esse projeto? Treinamento musical. Qual que é o treinamento musical? É que music training é o termo utilizado no contexto científico. Mas quando eu vou descrever esse treinamento musical, aula de música, processo de aprendizagem musical. No desenvolvimento global infantil, o que é desenvolvimento global? Socioemocional, de fala e linguagem, auditivo, comportamento adaptativo, motor, tudo. Então, eu tenho ali um instrumento que analisa tudo isso numa criança. Isso é dentro das primeiras idades, assim. Isso, meu estudo hoje ele é com bebês. Porque aí o que acontece? Paula, pra que fazer um estudo de música com bebê de 6 meses de idade? Que eles têm que entrar no nosso projeto entre 6 meses e 29 dias. Porque a evolução nessa faixa etária ela é muito rápida. Grande. Tanto que esse instrumento que avalia, ele vai assim por dias mesmo. Olha. Então, a gente analisa eles com 6 meses e reavalia eles com 1 ano. Entre 12 meses e 29 dias. Por quê? Nós estamos isolando o efeito da música. Todos os estudos que tem na área da música com saúde, eles acabam, vou usar o termo, dando com os burros na água. Por quê? Porque, legal. Olha, percebe-se que a música fez muito bem para pessoa na situação X. Pessoa estressada, pessoa com câncer, tem muito estudo com música. Mas a gente não sabe se essa melhora vem do remédio, a gente não sabe se essa melhora vem da situação cotidiana, enfim. Essas são as variáveis que envolvem o estudo científico. Esse estudo ele está controlando todas as variáveis possíveis e impossíveis, e eu falo que a prova disso é a minha olheira, assim, porque quanto mais controle, mais difícil e exaustivo vai ser para fazer. Então, hoje a gente tem um estudo que foi delineado numa equipe aí que somos em 8. É a Paula na música, a Luciana também. A Luciana, ela estudou a Music Learning Theory do Edwin Gordon, que é a teoria de ensino e aprendizagem musical. Ela é pianista formada, mas foi para a área para educação infantil. Está terminando a especialização dela em musicoterapia. E desenhamos um projeto que foi enviado para a FAPESP. O Brasil tem CAP, CNPq e FAPESP, assim como órgãos de fomento, linha de frente em pesquisa científica.
A FAPESP, ela é assim, eu falo que ela é do time dos gênios, quando você pega a bolsa FAPESP e tudo mais. Então, sempre que eu vou para um congresso ou que eu vou enviar um projeto para um órgão de fomento, eu falo, rapaz, eu tô na área da saúde. É com música. Eu vou competir com os caras que estão desenvolvendo vacina para leucemia. Qual que é a prioridade, né? Escrevemos o projeto em 10 meses. Eram reuniões semanais. E eu falo disso até em tempo para as pessoas entenderem que, assim, quando é a área da saúde é sério. Mas não é que a música na nossa área não é séria. É para vocês verem como que o pessoal da saúde olha a nossa área. Porque aqui, hoje, eu posso dizer que eu tô com a linha de frente da audiologia do Brasil do meu lado. Tem uma interface forte com otorrino e otologia. A gente acabou de ganhar um prêmio em primeiro lugar num evento internacional de audição. Então, não tem nada a ver com a Paula. Nada. Até porque, como eu falei, eu não sou carreira solo, eu sou equipe de pesquisa. Mas se não houvesse a inquietação da Paula, como musicista, talvez as coisas não tivessem acontecido dessa forma. E por isso que eu preciso dos músicos vindo para a linha de pesquisa, que é o que está acontecendo, né? 10 meses desenhando um projeto, foi submetido para a FAPESP, e aí eu lembro da minha supervisora falar assim, nem um mês depois, porque normalmente 3 meses de devolutiva. Nós solicitamos um projeto de auxílio regular onde você recebe uma verba. Não é uma verba para a Paula, é uma verba para o projeto, para você comprar equipamento, colocar câmera, parará. Já está nas instâncias finais. Ela falou, ou a pessoa leu e falou, estão viajando na maionese, ou é muito bom, porque ela sendo linha de frente, ela entende muito, né? Ela tem um currículo muito competitivo como pesquisadora. E aí eu lembro do dia que ela falou, olha, eu preciso de uma reunião rapidinho, vocês têm um minuto, nananã. E ela fez uma chamada pelo Meet, e aí ela só subiu o parecer, assim. Eu fiquei, tipo... Porque é um projeto que é com música. E, assim, eles acreditaram. Eu submeti na FAPESP não na área de artes, eu submeti na área da saúde. E a justificativa do projeto das crianças, né, dos bebês de 6 meses, que eu estou isolando o efeito da música para jogar depois no implante coclear. E transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo e etc. Então, para fazer isso, a gente precisa trazer aqui na primeira infância, na normalidade, porque assim, a gente entende a normalidade, porque hoje a gente não sabe qual é a resposta normal da música, a gente não tem isso cientificamente, para replicar aí nos transtornos do neurodesenvolvimento e tudo mais, principalmente na área da audiologia, que é a minha área de pesquisa. Então, a gente usa uma escala de análise de desenvolvimento infantil, que é a BL3, padrão ouro, na parte aí do diagnóstico, do desenvolvimento global, e um exame de eletroencefalograma. É um exame eletrofisiológico, que a gente tem um eletrocardiograma. Ele mapeia 32 canais do córtex, não dói nem nada, é uma touquinha especializada para criança. E aí depois a gente vai ver a maturação do córtex. Isso é uma medida objetiva. Então você faz um eletrocardiograma, você tá com um negócio lá, não é o médico, eu não sei, vamos ver. É aqui, né? Então a gente olha o quê? Estamos falando de ondas, respostas elétricas. A onda ela vai ter uma altura e uma largura. Quanto mais alto, mais neurônio recrutado ali. E quanto menor, mais rápido está fazendo esse processamento. Então, melhor. Isso que a gente analisa em maturação cortical, do córtex auditivo. Estou falando disso de uma forma muito simplificada. Porque se uma pessoa da área ouve eu falando disso, vai falar assim, nossa, ela resumiu do resumo. Porque saem valores, enfim, são várias etapas. Mas no final, o que eu vou ter? Eu vou ter o dado do sujeito que teve, do grupo lá de 20 crianças com aula de música, estruturada e sequenciada em cima da Music Learning Theory. Por que a gente escolheu essa teoria de ensino e aprendizagem? Porque o Gordon, se você lê, né, os livros dele, ou não precisa nem ler, se você procurar na internet, ele acredita que antes da gente aprender música, a gente precisa entender como... antes da gente ensinar música, a gente precisa entender como a gente aprende. E ele foi estudar psicologia, desenvolvimento e aprendizagem e relata que o nosso aprendizado musical, ele é da mesma forma que a gente aprende a falar. Então, como que a gente adquire a nossa linguagem? Primeiro você ouve, aí você começa a entender o que você está ouvindo, você imita, aí você vai lembrando de você até como violinista, né? Quando você começou a tocar, você não sabia se você estava tocando, você imitava o que o teu professor fazia, né? Aí você entende, até que você chega na sua fluência musical. O ensino tradicional musical, da música erudita, ele coloca a música, às vezes, um pouco de forma bagunçada perante a neurociência. Aqui eu não vou falar de nenhuma metodologia de ensino musical, se é certo ou errado, eu estou falando do ponto de vista científico. Se a gente aprende nossa linguagem numa forma sequenciada, que a gente primeiro aprende a ouvir, para, por último, ler e escrever, por que a gente vai ensinar música, que é linguagem, colocando uma partitura na frente da criança? E a gente não é ensinado a ouvir primeiro. Então,
o nosso apoio na MLT, que é a Music Learning Theory, é por conta da questão dela ser estruturada e sequenciada, passível de replicação. Então, é como se ela fosse a dipirona, entendeu? O que vocês usaram? 40 gotas de dipirona. Estrutura, sequência e tudo mais. Ah, Paula, mas isso acontece na aprendizagem musical. Sim, por isso que a minha área de pesquisa é com a aprendizagem musical. É que a minha atual pesquisa, o meu atual estudo é com bebê. Eu preciso de algo estruturado, sequenciado e que eu já sei que funciona, porque eu tenho a professora dentro do estudo e dentro da escola que utiliza essa teoria de ensino e aprendizagem, e ela parte de um referencial sonoro que é comum a todos nós, que é a voz, o uso da voz cantada. Então, você pega uma pessoa que foi privada de ouvir até os 4 anos de idade, ela foi habilitada, aí ela está sendo reabilitada a ouvir, aprender o que ela está ouvindo. Você acha que o referencial sonoro dela é um violino ou a voz? O que ela tem dentro de casa? É a voz. Então, a gente tem isso muito mastigado nesse projeto, e não é que é a MLT só que vai reabilitar, não, porque a gente está usando uma população aqui de bebês, e depois vai subir as faixas etárias, mas ela justifica o processo de aprendizagem que eu fiz no meu mestrado, dentro do Guri, no doutorado com as crianças usuárias de implante coclear. Se eu fosse analisar os seus alunos de violino, vou pegar ali uma criança que nunca estudou música, que você vai fazer um processo para ela. Daí eu já acompanhei alguns vídeos seus e tudo mais. Existe uma estrutura, uma sequência. Então, é para mostrar que isso também acontece na primeira infância. E quanto antes, melhor. Porque existem algumas linhas que falam, criança com 4 anos de idade ainda não sabe. Não, gente, é uma linguagem. Quanto antes, melhor. Existem questões técnicas, motoras, que envolvem os instrumentos, as particularidades do instrumento. Sim. Eu estou falando de aprender música, né? Então, é um projeto que está baseado nela, porque é com bebês, isolando o efeito da música, que é para a gente finalizar esse projeto agora, né, no ano de 2024, a gente replica ele com crianças usuárias de implante coclear, e é algo assim tão sério e tão benéfico, que é eficaz, né, que existem outras questões acontecendo. Hoje eu faço um pós-doutorado, e lembrando, eu sou violoncelista, eu sou bacharel em violoncelo. Dentro do HRAC, que é o hospital, na seção de implante coclear, com um estudo que hoje, um dos meus estudos, né? O principal, ele tá com crianças com desenvolvimento típico, mas é para voltar para o implante coclear. E existem 3 empresas de implante no mundo. 3 grandes empresas. 2 delas, desde o 2022, quando eu coloquei o pé nesse projeto, que a coisa começou a ser falada no meio, já ofereceram parceria de pesquisa. Legal. Essa parceria de pesquisa não é assim, a Paula fica lá escrevendo, né, de graça porque é lindo, ciência. Não, isso é emprego, né, gente? Tem retorno financeiro. Eu tenho uma causa com a ciência, né? Eu falo que o que me move é pesquisa científica. É algo muito sério para mim. Mas eu preciso pagar a conta também, né? Então, hoje eu tenho uma remuneração que vem da instituição, tenho Bolsa CAPES e tudo mais. E porque eles olham a relevância da temática. E o que é o resultado final disso, né? Por que vem uma Medel, uma Advanced Bionics, querendo fazer proposta de parceria? Porque o nosso objetivo final com esse estudo é com política pública. Então, a gente já tem política de ensino de música nas escolas e, na área da saúde, a política da musicoterapia, que é uma prática integrativa complementar do SUS. Só que ambas funcionam de uma forma, né, um pouco equivocada, vou colocar um pouco equivocada na parte do ensino, e ornamental na parte da musicoterapia. Então, você imagina que o SUS oferece uma atividade que pode fazer uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento ter um ganho aí de 30% por uma intervenção não invasiva, de baixo custo. Isso não acontece. Por que não acontece? Por que ainda existe uma bagunça em torno do ensino de música nas escolas, principalmente no ensino público? Por que também existe uma bagunça, Ricardo, no nosso meio? Desmonte de orquestra, projetos sociais com música. Por que isso não é valorizado? Porque falta consolidar a música como uma ciência. Fora o descaso, né? Eu não vou entrar em questões políticas aqui. Mas falta essa consolidação. Aí, um dia eu falei isso... esse trabalho traz isso, né? Um dia eu falei isso, não, a gente já está consolidado como ciência. Eu falei, se a gente tivesse, não estava tendo desmonte. Colegas que passaram recentemente em Belo Horizonte, às vezes em Tatuí, em Goiás, questões que vão permeando o nosso meio. Então, esse projeto, não é assim, o projeto salva a área, pelo amor de Deus. Não, claro. Mas é um tipo de estudo que, assim que ele termina, por ele ter um desenho de estudo muito alto, que é como se eu estivesse criando uma vacina, né? Então, existe um registro, existem etapas, existe uma equipe, existe cegamento, para eu não ser tendenciosa na hora de escrever. Eu levo ele lá no Ministério da Saúde, ponho lá para eles e falo aqui, ó, isso aqui é eficaz. Vamos fazer. Aí os caras olham e falam, mas a Organização Mundial da Saúde já fala isso. É que a gente tem as questões, né, do perfil do nosso país, né, que não está entre os países mais desenvolvidos do mundo,
Mas os países mais desenvolvidos, eles olham pra música de uma outra forma. Já E a faz gente... tempo, né? já faz tempo. E nós, músicos, olhamos questões de habilidades musicais. A gente é vaidoso, a gente tá ligado a isso. A gente olha só como estudar um instrumento é se você for ser um profissional. Se você Exato, for... se eu for solar. Se não, Eu vou isso, tocar o né? hard in ré com a... E lá fora eles já vêm, É, né, há muito tempo, como né? que a Eu tive música... aluno americano aqui, e eles mudaram pro Brasil, e eles estavam procurando, e aí encontraram, nossa, a gente ficou feliz que é nessa metodologia e tal, porque o pai do menino já tinha Aham, estudado, sim, e eles falaram assim, não, a gente sabe que isso faz muito bem, a gente quer isso pros Exato. nossos filhos. Né? Então E você vê que já vem de outras gerações. e porque a música desenvolve habilidades não musicais. E aí, tá, Paula, mas você fala tudo isso baseado em quê? Baseado em ciência, né? Então, se você der um Google aí, entrar nas grandes bases de dados científicas, mas só um Google, refina num Google acadêmico, você já vai ter acesso a muita informação. O que é que a ciência fala? O processo de aprendizagem musical, e aí quando eu falo de aprendizagem musical, eu sou bem repetitiva nisso, porque isso gera uma certa confusão no meio. Justamente por ser um meio muito vaidoso. A guerra entre musicoterapeutas e educadores musicais é uma coisa bizarra. Eu achei que a guerra entre violinistas, pianistas, maestros fosse uma coisa feia. Não, aqui é muito pior. Eu tô falando de um processo de aprendizagem musical, aquisição de conhecimento, né? A gente tem que lembrar que o objetivo de um lado é terapêutico e do outro é de aquisição de conhecimento. Quem é melhor? O que funciona mais? Não me interessa, eu tô falando do processo de aprendizagem. Você vai usar na clínica ou se você vai usar na escola, né? Não tô puxando a sardinha pra nenhum lado. Então, até me perdi porque eu comecei a falar disso. Que eu tô me apoiando no processo de aprendizagem. Sim, porque a ciência mostra que o processo de aquisição de conhecimento musical, ele estimula os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Então, até hoje, 5 de maio de 2024, a única atividade comprovada cientificamente que vai estimular o seu cérebro, os dois hemisférios, os dois lados que você tem do cérebro ao mesmo tempo, são as atividades que envolvem aprendizagem musical. Isso tá aí, a ciência é para todo mundo acessar. Agora, quando você fala isso, é importante a gente falar, que você falou várias vezes, sequencial, estruturado. Exato. Não é aquela... É lembrar assim, você quer falar inglês. Você abrir um livro de inglês e sair lendo... Ou escutando. Sem conhecer os fonemas, sem conhecer... E sem saber o que tá aquilo. Imagina que você tá lendo uma tragédia, você vai dar notícia que alguém morreu. Oi, gente, aqui o fulano morreu. Você tem que entender, música é comunicação. Então, você não vai fazer uma aula de idioma sem ter uma estrutura, uma sequência. Você não vai fazer uma aula de violino com o cara colocando Mozart 3 para você tocar. Né? Ele vai trazer toda a base que vai te trazer a competência técnica e musical para tocar Mozart 3. E acredito que não que serve a gente levar para o lado também daquele professor de música que ele ensina uma música nova. Ele fica ensinando aquilo, né? Eu acho que porque o processo... Tem que ser esse lado, né? Estruturado, sequenciado. Olha, nós vamos fazer isso, nós E o vamos que fazer é aquilo, estrutura assim, e sequência assim. aqui? Aprendizagem. Aprendizagem pode envolver vários aspectos. Aqui a gente está falando de aprendizagem musical, mas a aprendizagem, ela envolve elementos que se revisitam. Então, não adianta hoje eu coloco na minha aula, aqui eu estou falando agora a Paula, como educadora, como violoncelista, como que a Paula ensinaria música hoje? Não adianta, hoje eu coloco tal música, outro dia tal música, ou eu como violoncelista na performance, porque tudo isso que eu tô te falando virou muito a chave para mim na performance, porque assim, se neurocientificamente o funcionamento é esse, para que eu vou tentar criar outro caminho, né? Como que eu entendo música? Se eu entendo música assim, por que eu estudo ao contrário? Se o entendimento, como a primeira instância, tem a ver com ouvir, e eu não tô falando assim, eu vou tocar Suíte 5 de Bach e vou colocar o Janos Stark tocando, porque é um dos intérpretes que eu mais gosto. Eu ter um repertório musical nutrido que eu consiga, hoje, no nível musical que eu tenho, né? Você não vai ensinar uma criança Suíte 5 de Bach, daí, né? Eu consigo ler aquilo ouvindo sons musicais. Eu entendo o contexto que aquilo tá. Eu sei o que o Bach quis dizer com aquilo. Então, eu vou tocar um repertório. Qual é o contexto social disso? Esse compositor quis dizer alguma coisa aqui, porque você está comunicando alguma coisa. Então, não é sentar... A gente no erudito tem muito hábito. Eu não vou falar, gente, eu vou falar de mim.
no passado. É sentar e tocar nota. Tá escrito, eu toco, tá, mas o que você quer dizer com isso? E aí eu lembro do Dimos, quando eu fiz um intensivão dele de suíte de bar, e ele falava, o que é isso daqui? Por que esse arco, ele tá invertido e é pra cima? No manuscrito, que é o que ele costuma usar. Ah, não sei. Então, se você não sabe, você não pode tocar. Paula, você tá falando aqui do que comigo? Você pergunta. Ah, não sei. Então, não tem como a gente fazer um podcast. E aí, a gente senta pra tocar... E aí você fala assim, tá, eu vou tocar tal coisa, mas qual que é o contexto histórico? Tem alguma coisa por trás aqui? Como que é o pensamento desse compositor? Aí eu tô trazendo informações que a gente abre um livro e entende, né? E por isso que eu falo que a gente, às vezes, se frustra na performance, porque a gente não sabe o que a gente está comunicando. E aí eu comparo isso assim, com a aquisição de idioma. Você vai adquirir um idioma. Você vai num lugar que tem uma metodologia, mas eu não tô falando assim, o cara usa a metodologia X do ciclano. Existe uma estrutura, um começo, um meio e fim, um objetivo. Qual o seu objetivo musical na tua aula? Se você tirar 60% da tua aula de música do papel, já é um milagre, porque ali você está lidando com o ser humano, muitas coisas acontecem, envolve... Mas você tem que ter um objetivo de nutrir um vocabulário musical, que você vai nutrindo esse vocabulário da criança, do seu aluno, você vai musicalizando, né? Que é o termo comercial, é musicalização infantil, não. Se você nunca fez uma aula de música e eu vou te apresentar o universo musical, todas as instâncias que envolvem esse universo, eu vou te musicalizar. Então, isso tem que ter uma estrutura, né? Hoje, assim, então, vou te ensinar violoncelo, esse aqui é o violoncelo, não sei o que, esse aqui é o concerto de Haydn Dó. Aí, amanhã, então, aí eu vou abrir aqui o All for Strings, lição 27. Se isso tem uma estrutura, uma sequência, se você tem algum objetivo com isso, mas dificilmente você vai apresentar um instrumento, botar um Haydn Dó e voltar para outro. Você entendeu? Uhum. Não tô falando se você usa a metodologia Suzuki, não tô falando nos cellistas. O que você usa do Otzauer, do Por, Popper. Isso que você tá falando tem a ver, assim, que eu falo pros professores no meu curso. Eu falo, gente, muita gente vem fazer o meu curso de professor e fala assim, mas é que eu vou ensinar na congregação. E lá eles não usam, eles não deixam usar o Suzuki. Eu falo, cara, o dia que você estiver aqui no curso, você vai entender o que é ensinar. Como que você tem que pensar, como que você tem que entender a outra pessoa. Sim. E aí, a hora que você pegar o Lauré, o Suzuki, qualquer outro livro, você vai falar assim, isso aqui tá aqui por causa disso. Então, eu vou aplicar desse jeito. Eu vou mostrar desse jeito, eu vou fazer assim. Né? É isso que é o negócio. Sim, né? É a estrutura. Isso. Hoje eu tenho uma estrutura, então, uma estrutura de aprendizagem. Agora, a Paula como violoncelista. Paula, você vai tocar o Elgar com essa orquestra. Você já estudou o Elgar, mas eu vou tirar ele do zero, vamos dizer assim. Qual que é a estrutura que eu vou seguir? Tá. Então, é um processo que eu vou fazer um treino aqui auditivo, vou entender a linha da orquestra, o meu discurso junto com a orquestra, o que é pergunta, o que é resposta, né? O que é que eu tô falando ali, né? Aí, vai entrar algum repertório, algum material de base aqui, você vai usar aí, às vezes, algum exercício do Popper, do Por, para dar né? Você vai fazer vai ter um processo de estudo em escalas, arpejos. Como que você vai estruturar seu estudo? Paula, eu não gosto do Por, não sei o quê. Cara, eu não tô falando pra você usar o do Por, não tô falando pra você usar o Popper, não tô falando pra você tocar Elgar. Tô falando como você quer aprender música. Uhum. Se você quer chegar lá na frente, daqui 10 anos, e ser um músico que toca e puxa nota, empurra, não sei o quê, e não sabe o que você tá falando, você tá no caminho da maioria. Pra mim, Ricardo, a gente no nosso meio, a gente tem um abismo aqui. A gente chega, constrói aqui o nosso conhecimento musical, aí a gente chega aqui num lugar que é a hora que a gente vai entregar o produto, né? Que é aqui que vai segregar. Uhum. Quando você vai entregar o produto, às vezes você tá um pouco inseguro do produto que você vai entregar. E aí eu não tô nem entrando na questão de ansiedade e performance. Eu tô entrando no aspecto, assim, de... eu vou tocar, o fulano fala que eu levanto muito o dedo, o fulano fala que eu entorto um pouco o arco, porque eu faço não sei o que lá. Aí, quando você vai pegar os grandes intérpretes, você olha pra eles assim, ninguém é unanimidade, né? Sempre você vai falar assim, eu gosto de tal intérprete, que nem eu falo, eu gosto muito do Starker. Starker é uma geladeira, não sei o quê, me chamar muito melhor, não sei o quê. Não é competição. Se você olhar pra todos eles vão ter aspectos que sempre foram colocados pra você como errados. O cara que levanta um pouco o dedo e parece que dá umas porradas aqui no espelho. O cara que tem o som, às vezes, um pouquinho ruidoso aqui, nananana. Mas todos eles sabem o que eles estão fazendo e eles entregam produto. Você pode não gostar do cara, mas não dá pra falar que o cara toca mal. Uhum. Eu ouço pessoas que não gostam do Starker. Mas ninguém fala que o Starker toca mal.
Por quê? Porque ele tem o conhecimento ele tem a comunicação pelo violoncelo muito bem estabelecida. Tanto que, eu não gosto de tal coisa que o Starker faz. Aí, se você for pensar nos violinistas, que eu nem vou falar citar nenhum violinista, né? Eu falo que aí fica mais sensível a coisa, mas... o fulano, não sei o quê, tem um som muito assim, nananã. É a característica do cara. Como que é seu sotaque? Eu não estou falando de aspectos técnicos errados. Eu estou falando do jeito que a gente comunica. Eu moro no interior de São Paulo. Eu não falo porta, porteira, portão, mas eu não falo porta, porteira, portão. Entendeu? É o meu sotaque. Então, a gente tem que aprender a informação técnica, a gente tem que aprender a informação musical, mas existe o nosso jeito de comunicar. E o jeito que a gente interpreta, né, a comunicação. Então, esses dias eu estava procurando uma música... que era Impressões Celesteiras do Vila, e eu gosto muito de uma interpretação, e aí eu falei, deixa eu ouvir essa daqui. Aí eu falei, não gostei tanto, o andamento tá mais rápido, não sei o que. Posso falar que o cara toca mal? Posso falar que aquilo não tem um sentido estético e tudo mais, e que com tudo que o Vila tenta passar na parte de impressões, sensações não acontece? No meu gosto, a outra interpretação, que é no andamento um pouquinho mais lento, um pouquinho mais marcada, me agradou mais. Quem são os pianistas, você vai olhar e os pianistas vão falar, nossa, pra mim esse é melhor, pra mim esse... Por quê? Porque tem a ver com gosto, né? Imagina se todo mundo quisesse a tua mulher. Complicado, né? Por isso que existem vários. Então, assim, é a gente desenvolver a nossa comunicação. E pra você desenvolver, você tem que saber o que tá falando. Então, hoje, quando eu vou dar aula, é algo que eu não faço muito, mais em festival, masterclass. Mas quando eu vou estudar, a primeira coisa que eu penso assim, o que é isso aqui que eu vou tocar? Isso aqui tem um contexto histórico? O que o cara queria dizer com isso aqui? Tá, entendi. O que eu quero passar com isso aqui? Por que aqui eu vou fazer esse ralentando mais pesado? Por que aqui eu vou acelerar? Você tem que entender os porquês da sua comunicação. Porque senão é a mesma coisa que você abrir aqui, eu vou ter uma conversa com você. Oi, Ricardo, tudo bem? É a ciência, é a música também, não tem emoção, não tem entonação, não tem nada. O que você comunica? Nada. E muita gente que pode me assistir e falar, não gosto do jeito que ela fala. Nossa, essa menina se mexe demais do que... Mas esse é o jeito da Paula se comunicar. É certo ou errado? Mesma coisa em música. E foi isso que eu enfiei na minha cabeça, sabe Deus, como em algum momento ali entre 2010 e 2015 que eu falei, o jeito que eu comunico é assim. Não é eu nasci assim, vou morrer assim, não preciso estudar. Não tô falando nada disso. Eu tô falando que esse negócio de eu ficar me comparando, que eu quero tocar igual o Starker, sinto muito, Paula, não vai acontecer. Pode acontecer de uma forma diferente, pode acontecer melhor, pior, né? No meu caso, não vai rolar, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu preciso estudar pra chegar e dar o meu melhor, mas eu não sou Starker tocando, eu não tenho a altura do Starker, não tenho o tamanho da mão do Starker, não nasci no contexto social do Starker, não tenho as vivências dele, então eu preciso entender quem eu sou, aprender a música, entender que é um processo árduo de aquisição de conhecimento, não vou falar que é a coisa mais fácil do mundo, mas esse negócio de eu sentar, abrir uma partitura, vou tocar o Elgar, tá, e aí? O que você vai fazer com isso, Paulo? O que você quer falar com isso? Não sei, é que tá escrito aqui. Então, eu acho que é isso que vem fazendo uma diferença para mim também com o estudo da neurociência, porque é entender como a música a gente aprende ela, como que é o melhor jeito, talvez, de eu ensinar para ter um resultado, assim, para a criança, um resultado não musical. Não é o melhor jeito, meu jeito é certo, o seu é errado. Não estou falando nada disso. E, principalmente, Paula, quando você puxa o arco, você tem que saber o que você está fazendo ali, você está indo comunicar. Se eu não sei falar francês, eu não vou dar uma palestra em francês. Então, se eu não sei o que eu quero comunicar tocando o concerto de Elgar para violoncelo em Mi menor, não tem como eu sentar na frente de uma orquestra e conduzir, porque você conduz os caras. Sim. Por isso que às vezes vira uma bagunça, porque você fala, ninguém tá numa situação que tá todo mundo lá sem saber o que tá... Levando. E isso não acontece só no contexto do alto nível, né, da performance, cara. Assim, você tá ali estudando seu instrumento, aprendi a colocar 2 notinhas, 3 notinhas, saiba o que você tá fazendo. Aprendi a fazer aqui 4ª posição no violoncelo, eu vou fazer aqui o Mi, mas eu resolvi fazer aqui. Por quê? Porque eu quero tirar um som mais fechado, que dá uma intenção mais profunda, menos aberto. Saiba os porquês. E aí eu lembro do Kubala falar pra mim, é muito bizarro que ele usava essa palavra, pesquise no seu instrumento. Pesquise, porque ele falava assim, ele falava que eu era dona curiosa, que eu queria muito entender os porquês das coisas, né? Não é à toa que hoje eu falo que a minha função 1 é como pesquisadora. Pesquise, então assim,
tá lá na edição que o dedilhado, esse aqui é dedo 1, mas eu posso fazer ele com dedo 3 e às vezes porque eu quero passar, nossa, fica mais profundo, não sei o quê. Mas se eu não pesquisar, se eu não estudar, eu não vou saber. E essa parte também de estudo do sequenciado, né? Do que causa no cérebro e tudo mais, tem relação também contra essa ideia de que tocar um instrumento é talento. Não. Não, peraí, eu já Que falei, não é. não. Não, que não é, né? Não. Que não é, que todo mundo... Se você tem o talento e você ainda traz aqui todo o seu esforço... Vem pra desmistificar isso, eu quero dizer. Que não é talento, né? Existe o talento, mas assim, não é que... Ah, você não tem talento, você não vai aprender. Eu tenho um amigo que ele fala que o esforço, ele come o talento no café da manhã. É verdade. É músico também. E é verdade. Não, porque é verdade. se você tem um talento e você se apoia nisso, e você... É o que eu falei. Eu sinto que eu sempre tive, eu não vou falar talento, uma facilidade. Uhum. E nos meus primeiros anos eu me apoiei na facilidade, porque o repertório era também mais simples. Então você consegue apoiar na facilidade. Sim. Você fala, não preciso, esse negócio de ficar estudando escala, arpejo, afinação, corda solta. Pra que eu vou estudar corda solta, gente? Olha o que eu tenho aqui pra tocar não sei o quê. Aí a hora que você chega lá no repertório, que o bicho vai pegar e não tem pra onde você correr, se você não tira um som de corda solta bonito, você não tem nem, às vezes, uma questão motora. Nada. Um feedback motor para você conduzir uma... Né? Mas é corda solta. Mas ali, às vezes, você derruba uma peça inteira que tá, né? Chega até a 8ª posição, super rápida. É na corda solta. Por questão de movimento e tudo mais. Então, assim... acho que o pessoal menospreza, às vezes, certas questões musicais. Tipo, eu tenho talento, eu sei tocar... Isso porque se fosse talento, se fosse só o talento... não estaria aparecendo nos estudos, você não estaria conseguindo medir isso no cérebro. Exato, porque aí você iria... Porque seria uma coisa... vamos estudar, então, pessoas talentosas e elas vêm naturalmente, né, essas habilidades dessas pessoas, elas vêm naturalmente. Não, isso daí tem um processo. Eu falo que você... Só vai desenvolver habilidades, outras habilidades, quem tem o talento, então. E eu vou ser sincera com você, assim, Ricardo, eu parei até de usar a palavra talento, porque aí eu falo assim, facilidade, porque como eu uso muito no contexto... científico, quando um pai lá na escola vira para mim e fala, então, o professor falou que meu filho tem talento, não sei o que, ele tem a facilidade, às vezes eu vou ter uma habilidade mais, né, vamos dizer assim, eu vou ter mais facilidade com a mão direita, e você vai ter mais facilidade com a mão esquerda, você vai ter mais facilidade com a parte rítmica, eu vou ter mais facilidade, às vezes, com uma parte mais melódica, etc. Né? A gente não é perfeito. Então... Só que se você tem todo esse seu talento, toda essa facilidade que favorece você tocar um instrumento, né? Para você acaba sendo um pouco mais simples do que para mim. Mas se você se apoia nisso e eu me apoio no estudo, eu vou passar por cima de você. Porque quando eu for fazer um teste com você, sei lá, é o talento, sei o quê, aí o talento não vai fazer você saber o discurso que você quer passar. Porque eu conheço muitas pessoas talentosas que hoje não estão nem no meio mais. Mas que, assim, é aquela coisa que você fala, nossa, ela tem uma facilidade de adquirir essa habilidade motora para fazer isso e tudo mais. Só que super de forma, assim, desorganizada. Exato. O problema da palavra talento é que, para mim, ele normalmente acompanha uma palavra que chama desorganização, porque facilita certas coisas. Essa facilidade, ela atrapalha. Né? Porque aí você fala assim, tá fácil, tá lá. Isso, E aí, só que aí chega uma hora que só o talento que você tem, talvez quando você é criança, enche os olhos. Talvez no começo, né? Enche os olhos. Mas, por exemplo, você começou a estudar violino hoje, você é um adulto talentoso, você pode vir aqui e fazer uma aula comigo. Olha, você tem uma facilidade, mas você não... Você é mais um no rolê. Se você é uma criança, vai chamar um pouco a atenção pela questão da sua idade. Só que aquilo, na hora do vamos ver, quem que leva melhor? O talento ou o esforço? E praticamente, né, falando na prática, nessa parte de o que faz no cérebro, né, eu tinha um aluno que esses dias, adulto, e ele falou pra mim, Ricardo, olha, eu não quero parar de estudar nunca. E ele já começou agora, com 50 e poucos anos, e ele tá terminando o livro 3 do Suzuki, e ele falou, cara, eu tenho certeza que isso daqui vai me ajudar e me prevenir de doenças como Alzheimer e etc. Certeza. Ele falou, porque, cara, eu tive pensando, ele falou, eu tava em casa. E olha só, a percepção dele, né? Um músico iniciante. Ele falou, eu tive em casa estudando. E aí, cara, olha o
tanto de coisa que minha cabeça tem que pensar, meu cérebro tem que fazer para eu levantar o dedo aqui, pôr lá, o braço Exato. trocar, não raspar. E é tudo muito pouco, é mais. refinado. Tudo. Ele falou assim, é um nível de coisas que o cérebro tem que trabalhar. E ele falou, cara, eu não posso parar de fazer isso daqui, porque eu tenho certeza que isso vai me fazer muito bem a longo prazo. E aí, ó, a justificativa científica do que o seu aluno falou e a justificativa científica dos estudos que se baseiam em música. Começa com uma justificativa que não tem nada a ver com música. O sistema nervoso, responsável por você puxar, empurrar, apertar, ouvir, tudo, né? Ele é estímulo dependente. O que acontece? Ele depende de estímulo. Quanto mais cedo, né, principalmente com criança ali, você estimular de uma forma organizada, né? Bombardear. Paula falou para estimular. Matricula nosso filho no xadrez, no futebol, na música. Não, peraí. Quanto mais estímulo organizado, estruturado, tem que ter um contexto, né? Melhor para a maturação do sistema nervoso. Então, a música é um estímulo extremamente rico e refinado. Por quê? Mas por que a música, Paula? Vamos lá. Você tem todo um trabalho auditivo. Ele é responsável pelo seu funcionamento global, seu funcionamento geral. Então, você está ali no estímulo auditivo, extremamente complexo. Mas você toca um violino. Sua mão esquerda faz uma coisa, tá ali numa posição, tem hora que ela desce e sobe, mas é no lugar certo. Aí você também tá atento a isso, né? No meio aqui do dedo, na pontinha. Aí você tem que ter um formato de mão, não porque é mudou bonito, de posição, mas para funcionamento, né? Ali da coisa, toda coisa. Você, na sua mão direita, você segura um negócio mais esquisito velocidade, ainda. peso, quantidade. Exato. Qual é o peso que variáveis. eu tenho? É rápido? É para que lado? É um baixo. movimento extremamente complexo, né? Que é a junção aqui que acontece no nosso punho. Eu tenho que ter aqui toda uma... Eu ia falar uma tensão. Não, você não tem que ter tensão nenhuma. Você tem que estar aqui com toda a postura certa, né? Sem estar tenso. Mas você tem que ter ali um tônus também, né? Senão desaba a coisa. Então, você tem todo um controle, todo um movimento muito calculado, muito refinado. Aí você vai ouvir uma informação sonora e vai criar o seu discurso, né? Porque você está comunicando. Então, isso aqui também está usando a área da linguagem. Então, qual que é a área que usa quando eu estou tocando violoncelo? Bom, você tem seu lobo temporal, que é o primeiro que entra aqui o som. É o responsável pela percepção dos sons. Aí você tem aqui o lobo frontal, parte de linguagem. Cerebelo com parte de percepção rítmica, parietal, parte motor, tudo. Aí, às vezes, você vai ler uma partitura, além de tudo, você tem que ler o que aquela bolinha significa. Quanto que aquela bolinha vale. Pra onde o arco vai pra cima. Tem que calcular. Então... fazer a matemática da coisa. É uma ginástica pro cérebro. É literalmente uma ginástica pro cérebro, mas precisa ser do mesmo jeito que você faz o exercício, você pedala. Isso tem uma progressão, né? Você não saiu aí pedalando 40 quilômetros, claro, né? Não. Você não tem nem como. Você tem uma preparação para isso. Então, é a mesma coisa que acontece na música. E a vantagem, né, do que o seu aluno falou assim, eu vou ter um benefício com isso. Por exemplo, Alzheimer, entre outras questões, né? Vamos falar de reabilitação em geral. A primeira resposta da música, ela é emocional. Porque, assim, a gente ouve aqui com esse lado que é o nosso lobo temporal. Ele compartilha algumas vias com o centro nosso de emoção, prazer, onde a gente toma as nossas decisões, que é o nosso sistema límbico. Então, ele é o cara que, quando você ouve um concerto, você se arrepia inteiro, né? É ele que cuida da nossa parte emocional. O sistema límbico, ele é o cara que conecta aqui os dois hemisférios cerebrais. Então, a primeira entrada da música, ela é emocional. Para depois ter a questão aqui entra pelo lado emocional para cair no lado racional, vamos dizer assim, de uma forma muito simplista, né? A primeira resposta é emocional. E tem uma frase que eu ouvi num curso que eu estava fazendo de neurociência, e era assim: nada muda na mente sem que uma emoção seja iniciada. Olha. Quando a gente está reabilitando ali, entra numa questão mais séria, tipo um Alzheimer, um transtorno de neurodesenvolvimento, a gente tem que lembrar disso. Nada muda na mente sem que uma emoção seja iniciada. Então, se o aprendizagem musical já tem todo esse trabalho cerebral, né? Usa os dois lados do cérebro, o lado da razão, o lado da emoção, muitos aspectos, assim, envolvidos com diversos tipos de cognição, mas a primeira entrada é emocional. Legal. Então, é o que nos favorece e muito. E o que o seu aluno falou, pesquisando ou não sei de onde veio a informação, talvez é da percepção dele. Sim, ele falou, eu tenho certeza que isso vai me fazer muito bem. E ele não está errado. Paula, Dicas para Violinistas é o nome do canal. Então, pra gente indo pro final, que dica que você pode dar aí pros pais, para quem quer aprender um instrumento, para quem ainda não aprendeu, para quem tá aprendendo,
que você pode falar aí, deixar uma mensagem pro pessoal nesse sentido aí, científico, mas de forma prática, assim, Sim. que você possa... Para quem está envolvido com o processo de aprendizagem, primeiro, tenha paciência. Isso é uma coisa fundamental, procure né? um educador musical e pergunta para esse cara assim, qual é o plano? Não chega lá falando, eu quero vir aqui tocar, né, partita X. Ricardo, quanto tempo para eu tocar? Qual é o seu objetivo, aluno, né? Então, eu queria conseguir tocar isso, eu quero ser profissional, não sei o quê. Professor, qual é o plano? A gente vai ver aí, né? Vamos ver. Vamos ver qual o que o seu plano para... qual o seu plano de aula, né? O que você acha que a gente... É claro que ele vai ter que te dar uma aula experimental, conhecer você, entender, né? Então, procure um profissional responsável. Não é um profissional com graduação, um profissional doutorado. Títulos, rótulos, eles não servem para nada. Conheço pessoas que não têm graduação e que, né, construíram e constroem, assim, coisas, às vezes, muito maiores do que quem tem. Então, procure um profissional responsável, que você vê que vai te conduzir. Tenha paciência, não se compare, né? O fator de comparação, eu acho que ele é uma das questões que mais prejudicam, assim, no nosso meio, porque o seu desempenho, ele é diferente do meu, o seu tempo é diferente do meu, a sua realidade é diferente da minha, né? E em relação... Isso está voltado tanto para quem vai oferecer isso para um filho, como quem procura, né? E como músico que já está aí na performance, defina o que você quer comunicar. Eu acho que quando a gente tem muito estabelecido, assim, o que a gente quer transmitir com a nossa comunicação, a minha comunicação musical ela é por meio do violoncelo. Quando eu entendi que eu ia dar o meu melhor, é ter paciência, é saber que eu estava orientada por bons profissionais, que eles não estão falando certas coisas à toa, né? Então, eu entendi isso. E que eu vou dar o meu melhor, e que esse é o jeito que eu toco, esse é o jeito que eu vou entregar o meu discurso, foi quando parei de ser questionada em certas coisas, sabe, Ricardo? Então, eu lembro que o último festival que eu fiz foi até do próprio Menezes. Ele falou, de um concerto que eu toquei, que era o Schumann, ele falou, corrigiria muita coisa, acho que você não tem ainda muita maturidade musical para tocar isso aqui. Ele estava certíssimo. Quando eu toquei o Bach, ele falou assim, eu não concordo muito com o jeito que você fez certas arcadas, não estou falando que ele não concorda com o manuscrito, nada disso. Eu não concordo muito com como você fez certas partes, mas não posso dizer que está ruim. Pelo contrário, e você tem muita propriedade do que você está tocando. E você precisa disso para tocar o Schumann. Então, eu toquei um bar maravilhoso para ele. Não, devia estar assim. Do que eu me lembro, assim, tinha muita coisa para melhorar. Mas eu sabia o que estava fazendo. Muita coisa faltava. E se eu sentar para tocar, ainda falta, né? Mas a gente tem que saber o que a gente comunica. Então, E mesmo não só quando toca, quando vai ensinar. Exato, né? Exato. Eu acho assim que se organize a palavra. Ela é para você ensinar, ela é para você aprender. Porque às vezes o professor de instrumento, ele quer jogar, né, uma informação única, assim, e quer que o aluno pegue aquilo e saia construindo alguma coisa que ele não sabe ainda. Não, e assim, quais são as referências? Né? Porque a gente está lidando com uma linguagem diferente. Eu vou vir aqui falar com você, vamos fazer um podcast em russo. Finge que eu sou fluente em russo, né? O que, evidentemente, eu não sou. Mas eu vou falar, né? Para você não vai fazer sentido nenhum. Então, eu vou ensinar esse aluno a fazer tal coisa. Ele não sabe o que é. Que a gente, às vezes, certas coisas pra gente que ensina já ficaram tão simples que a gente quer ensinar isso assim. Não, cara, é só você segurar o arco. Não, não é só segurar o arco. Segurar o arco não é algo fácil, né? Treinar o ouvido, entender relação de distância de dedos com os intervalos, nada disso é fácil, mas você precisa trazer isso no contexto do teu aluno. Então, eu falo isso na escola, sabe, Ricardo? Eu posso dizer que 300 quilômetros para todos os lados, assim, eu tô com os melhores músicos ali da região, né? Não é assim, não existe outro pianista, não. São caras muito diferenciados. Mas eles, às vezes, estão tão no high level da alta performance, realmente, que, assim, o básico, assim, cara, mas isso é muito simples. O que eu vivo falando com eles, vocês são maravilhosos, não tenho o que falar, dos feedbacks de aula, tudo. Eu falei, mas, às vezes, vocês dão uma escorregada no tomate em habilidade social, hein? Vocês entram na recepção, não olham na cara das pessoas. Aqui a gente vai trazer muitos aspectos, assim, como você quer me ensinar... Não sai outro, você não sabe se comunicar. Exato, você quer me ensinar violino e você não é uma pessoa agradável, vamos dizer assim. Cada um tem o seu jeito de ser. Você mas me dá bom dia. Pellman, mas você não sabe essas dá coisas. Dá um bom dia. O Pellman, se ele for extremamente desagradável, o povo vai atrás para ter ele no currículo, né? Para ter uma resiliência assim, eu vou ignorar o jeito que ele lida para adquirir aqui um pouco mais de conhecimento, mas não é duradouro, né? Legal. Então, eu acho que é isso. Se organize, procure
profissionais organizados, não quer dizer que são profissionais graduados, nada disso, né? E não se compare. Acho que esse é o principal. Não se compare com os outros, Não né? se compare com os outros. Se compare com você, aonde eu tava, onde eu tô, aonde eu quero chegar, Exato. Como eu comecei, olha como eu tô hoje, olha quanto eu evoluí em um mês, 2 meses. Isso tem que fazer. Isso tem. Porque senão você também desanima. Exato, porque se você ficar exato. sem fazer isso, você fica parecendo que você só tá no mesmo lugar. Né? Exato, Então, se você, exato. às vezes eu chamo um aluno e falo, olha, vamos para aqui agora. Você tem noção quanta coisa você já aprendeu ou não? A gente faz muito isso na escola com pais. Ah, meu filho, não sei, porque às vezes o pai tem uma expectativa, né, que o filho, assim, o Marcos costuma falar, a criança batucou, assim, na panela em casa, olha, meu filho é muito musical, Todos os pais que chegam, exato. Né? Não, eu tô vindo aqui porque, assim, ele batuca de um jeito na panela muito incrível, né, não sei o que. E aí é uma coisa que eu acho que falta educadores musicais fazerem, também preparadores físicos, vamos fazer um paralelo. Alinhar as expectativas, né? Então, vamos alinhar aqui as expectativas. Alinhar as expectativas. Eu gosto de treinar. Qual é o tempo para eu adquirir certas habilidades, mudar certas coisas no contorno corporal que me incomodam? É do dia para a noite? Não é. Então, vamos alinhar a expectativa. Então, às vezes o pai vem e fala assim, o meu filho não aprendeu nada. Não aprendeu nada? Não. Tá. Aí você vai lá no plano de aula do professor, lê, então, será que o professor mentiu aqui no plano de aula? Professor, não sei o que, não. Paula, tá tocando assim, assim, assado. Tá, tem câmera em todas as salas. Aí você ouve a criança tocando. Uma criança de 6 anos. Como que você fala que essa criança não aprendeu nada? Não, mas eu vi um vídeo do YouTube de uma criança lá tocando uma japonesinha tocando violino, assim, não sei o quê. Não, pai, peraí. Não, mas o fulano de tal aqui que eu vi aí... Compara dentro do estudo. Não mesmo. se compare. E aí eu falo assim, que às vezes os pais eles fazem uns desserviço pros filhos, sabe? Porque, não, filho, você não tá bom. E aí você fala assim, a criança tá progredindo pra caramba. Uhum. Você quebra um processo. Porque assim, a gente, quando tá aprendendo algo, a gente tem que ligar pro processo. É isso que você falou. Se compara com você mesmo. Como eu tava um mês atrás, 2 meses. E não pro resultado final. Isso, o resultado final, ele é a consequência. Ele é consequência. E a hora que você chega lá, você já está com outro objetivo, tudo. Então, qual que é esse processo? O resultado faz parte do processo. O meu resultado era... Nossa, o meu sonho era tocar Ride in Ré. E aí, qual hora que você tocou Ride in Ré, Paula? Acabou? Uhum. Não, Ride in Ré já ficou para trás. Aí eu já estou olhando outra coisa. Não, porque ele faz parte do processo. Então, valoriza... eu acho assim, valorize cada conquista. Porque, realmente, é um estudo... É puxado. É puxado. Maravilha. Mas é gratificante. E, além de tudo, né? Você vai... adquirir muitas habilidades não musicais. Então, se eu pudesse dar um conselho para pais de crianças, pais de primeira viagem, não só de crianças, mas assim, principalmente crianças na primeira infância, coloquem seus filhos para estudar música, com um professor organizado. Pronto. É isso. Maravilha. Obrigado, Paula. Eu que agradeço a oportunidade.